Retrato de um casamento. Introdução. Por um instante, Catherine sentiu medo. Sabia que no luxuoso salão toda a nobreza aguardava ansiosa. Queriam conhecer a jovem órfã que se casara com o orgulhoso conde Marcos, repelido pela noiva ao voltar do fronte, deformado por um ferimento de guerra. Mas essa aprovação era nada diante da determinação de Catherine para enfrentar qualquer humilhação e ir até o fim naquele casamento que só ela sabia amar. Prólogo. O estrondo constante dos pesados canhões rompeu o ar empoeirado enquanto o cavalo e cavaleiro subiam a encosta da montanha até o local onde o oficial esperava. A figura imóvel parecia não perceber a aproximação do cavaleiro, mantendo o olhar fixo na batalha devastadora lá embaixo. Observava os domões vermelhos dos soldados das tropas inglesas que lutavam contra o exército de Napoleão, ambos os lados não demonstrando intenções de recuar apesar do cansaço. O som do aço contra o aço, os relinchos de cavalos feridos misturavam-se aos gemidos dos homens atingidos e aos gritos, resultando em um ruído ensurdecedor e apavorante. Marcos, o conde de Barrington, dirigiu a égua exausta para junto do cavalo do duque de Wellington, seus olhos também presos à carnificina. Os membros da sociedade britânica teriam dificuldade em reconhecer nele seu maior expoente, o cavaleiro elegantíssimo que Lady Sally Jersey denominava Adonis moderno. Os vastos cabelos, que então brilhavam negros como asas de um corvo, estavam opacos, cobertos pela cinza e poeira dos quilômetros percorridos. As clássicas feições gregas, responsáveis pelos sonhos apaixonados de muitas jovens, mostravam-se marcados pelo cansaço e preocupação. Sua figura esguia era, no entanto, sólida e transmitia força pela maneira com que se mantinha na sela. Continuava firme e ereto depois de um dia inteiro cavalgando, transmitindo ordens vitais para o resultado da violenta batalha. Ordens de Wellington para os soldados. O flanco esquerdo não resiste como eu esperava, Marcos, observou o duque, chamando a atenção do seu ajudante para o indeciso recuo de um esquadrão, superado em número pelos furiosos soldados franceses. Arranje um cavalo descansado e veja o que pode fazer. É muito importante que eles resistam, do contrário o que ganhamos estará perdido. Entendendo a urgência da situação, Marcos esporeou da sua montaria cansada, descendo a encosta em passo desigual. Não era a primeira vez que recebia tal missão, e em todas as outras ocasiões a executara com sucesso. Minutos depois, o conde abandonava o animal esgotado e saltava com destreza sobre o cavalo de Sir Harry Stetton. Perdeu alguns minutos preciosos tentando acalmar a apavorada montaria. Afinal, o cavalo acalmou-se um pouco, depois que o cavalariço ajustou melhor a cilha, apertando-a. Desculpe, milord, mas não tenho nenhum animal melhor. Não é o mais indicado para a luta, uma vez que Sir Harry, Deus guarde sua alma, só usava para caçar. Obrigado, Sam. Cuide da égua, ela merece um descanso, disse o conde, voltando para o campo de batalha. O cavalo obedeceu aos seus comandos, embora não gostasse do barulho e da confusão. As mãos firmes de Marcos manejavam as rédeas com firmeza, impedindo-o de empinar, fazendo-o seguir pelo amontoado de árvores caídas, buracos de tiro de canhão, homens mortos e feridos. Quanto mais se aproximava do centro de ação, maior o barulho. Seus olhos e nariz ardiam com um nevoeiro espesso de pólvora, pó e fumaça. Aproximou-se dos soldados em luta corpo a corpo, com a espada desembainhada, soltando gritos de incentivo para seus homens exaustos. Os gritos animados despertaram os soldados, o cansaço parecendo diminuir quando seus olhos vermelhos percebiam o conde. Cada movimento de sua espada irradiava esperança. Os vazios foram se fechando. A linha de domãs vermelhos ficou mais compacta e finalmente se manteve. Aos poucos, a situação mudou. Milímetros de precioso terreno se transformaram em centímetros, em metros. Os franceses começaram a recuar diante da fúria crescente dos inspirados ingleses. Marcos era um alvo fácil no meio da infantaria, montado enquanto todos os outros estavam a pé. De repente, surgiu entre o nevoeiro um cavaleiro grande, forte, que mais parecia uma sombra escura. Ele se dirigia para o conde, abrindo caminho a golpes de espada. Marcos, que lutava contra um inimigo valente, conseguiu derrubá-lo no momento em que o cavaleiro cinzento atacou. Ele mal teve tempo de erguer a espada a fim de aparar o golpe dirigido ao seu peito. Quando o aço encontrou o aço, uma dor dilacerante percorreu-lhe o braço e sua espada partiu-se. O cavalo ajoelhou-se, fazendo perder equilíbrio que lhe salvou a vida. Errando o alvo, a espada do francês atingiu-lhe a face esquerda e o ombro. Preocupado em controlar a montaria, apesar do braço esquerdo agora estar pendendo inútil, o conde mal tomou conhecimento do golpe no rosto. Usando apenas uma das mãos, não conseguia corrigir a direção que o cavalo tomava. Só percebeu que, de repente, estava fora da confusão mortal.
a linha da retaguarda mal se delineando diante de seus olhos como uma mancha incerta. Deixou de enxergar e inclinou-se sobre o pescoço do cavalo, quase desmaiado. Seu último ato consciente foi agarrar com força as rédeas e a crina esvoaçante. Capítulo 1. Marcos entrou na sua tenda, o ombro ferido latejando a cada passo. 4 semanas se haviam passado. Nas 2 primeiras tinha permanecido inconsciente, delirando de febre. Só se acalmava quando a imagem de Bárbara povoava os delírios. E todo esse tempo, Bates, seu criado, não abandonara um instante, cuidando dele com infinita dedicação. Ai, Lady Bárbara Carr, a moça mais linda da temporada e era dele, só dele. Ou, pelo menos, logo seria, assim que aquela maldita guerra terminasse. Cortejada por todos os cavaleiros londrinos, ela lhe concedera a mão em casamento. O orgulho que ele sentira do baile de noivado voltava a encher o peito, enquanto a imagem lindíssima de Lady Bárbara voltava a encantá-lo. Os olhos de uma azul safira brilhavam mais do que os diamantes que ela trazia no delicado pescoço. Os cabelos soltavam reflexos dourados à luz das milhares de velas. Ele sentia o mundo completo com a suave mão pousada em seu braço, enquanto recebia os cumprimentos dos convidados. Havia encontrado um anjo que se comparava à sua mãe, por quem tivera verdadeira adoração. Formavam um casal perfeito. Bárbara era tudo o que ele sonhara, e ainda mais. A fragilidade da linda moça despertava um profundo desejo de proteção. A alegria que ela demonstrava ao receber seus presentes o deixava encantado. Exibia-os para os amigos, o que o fizera ouvir mais de um comentário malicioso sobre sua generosidade. É claro que o preço da pequena carruagem azul celeste, puxada por uma elegante égua branca, era considerável até mesmo para ele. E, como se tratava de um presente fora do comum, havia sugerido que esperassem até depois do casamento para comprá-la. No entanto, não conseguira resistir ao pedido dos lábios rosados e à expressão suplicante dos profundos olhos azuis. Sentia saudade de Bárbara e desejava estar ao lado dela, mas primeiro precisava cumprir seu dever. O som de passos fora da tenda interrompeu-lhe os pensamentos. Voltou-se para a entrada. — Bom dia, milord. Queria falar comigo? O médico particular do Duque de Wellington, que vinha cuidando do conde, observou-o com ar crítico. — Sim, há 4 semanas que eu estou inativo e queria saber quando vai me deixar voltar às trincheiras. — Posso me sentar primeiro? Perguntou o médico com o ar evasivo de quem quer ganhar tempo. O conde assentiu e ele continuou. — O que deseja saber exatamente? — Diabos! Explodiu Marcos diante da indagação que lhe pareceu indiferente. — Acabei de dizer, quando posso voltar ao meu posto? — Não vai voltar, respondeu o médico tranquilo. — Por quê? O que você e Bates estão escondendo de mim? Olhou fixamente para o médico e acabou por compreender o que significava o silêncio prolongado. — Então é por isso que ele está demorando tanto para sarar? Não vai sarar, não é? — Receio que não. O doutor abanou a cabeça com gestos lentos. A ferida vai cicatrizar, mas seu braço ficará sem movimento. O ferimento do ombro foi muito fundo. Teve sorte de não perder o braço. Marcos praguejou. Não esperava por aquilo. Que ironia! Fora considerado louco pelos amigos quando se alistou voluntariamente para lutar contra os franceses. Sabia que devia fazê-lo por sua terra. E agora, nada mais poderia fazer. — Sorte? Você chama isso de sorte? Murmurou amargo. — Foi sorte, sim. É verdade que seu rosto já não está mais tão bonito, começou o médico. Isso não me importa, eu preciso do meu braço. Pelo menos está com os 2, rebateu o médico, quase gritando também. Outros não têm tanta sorte, conde. Acabo de terminar uma cirurgia. O rapaz perdeu as 2 pernas. Não é rico, não tem família e não pode mais andar. O conde aguentou a repreensão sem piscar, bem que a merecia. Sabia que havia gente em pior estado que ele. De repente, o raciocínio voltou. A resignação substituiu a raiva. Não podia continuar lutando. Paciência. Ainda lhe restavam Londres e Bárbara. O amor da moça era como uma luz brilhante na escuridão de seu desespero. Embora não mais estivesse apto para o serviço ativo, talvez pudesse fazer uma outra coisa ao voltar. Olhou para o médico, que o contemplava com expressão de simpatia e compreensão. — Obrigado, disse simplesmente. O doutor aceitou a resignação do conde com alívio. Incrível como a cicatriz no rosto não o incomodava, pensou, levantando-se para sair. E o médico julgara que isso iria transtornar o nobre, não a inutilização do braço. Catherine entrou na sala e observou se Victoria e Melissa estavam corretamente sentadas diante de Lady Carr, mãe delas e sua tia. Só então foi acomodar-se na cadeira de espaldar alto, na outra extremidade da mesa. Cruzando as mãos no colo, preparou-se para assistir ao ritual do chá em família.
não participaria dele, apenas assistiria. Sua posição ali era de governanta e, às vezes, de criada. Como prima pobre, vivendo da caridade da Lady, jamais conhecera as facilidades da riqueza. Por isso, não sentia falta delas. O que lhe faltava ali era o amor e a bondade que sobravam em sua casa. Olhando para as mãos, tratou de pensar em outra coisa. Afinal, o que não podia ser mudado tinha de ser suportado. Seus pais acreditavam nesse dito popular. Tinha de acreditar também. Bárbara, você não está falando sério. A voz irritada de Lady Carr ecoou na sala elegante. Ela parecia nem sequer notar a presença das duas filhas menores e da sobrinha. Concentrava a atenção na filha mais velha. Como pode fazer isso, filha? O que Lord Barrington vai dizer? A jovem sacudiu os ombros vestidos de veludo com expressão de petulante desafio. Ah, mamãe, é absurdo querer que eu fique embolorando, enfiada aqui o ano inteiro. Já é um horror fingir que preferimos ficar em Londres em vez de ir para Bath, como todos os meus amigos. A senhora vive dizendo que não posso fazer isso, fazer aquilo. Marco seria o primeiro a concordar que devo me divertir. Ele não é um homem antiquado. Veja lá como fala comigo, hein, Bárbara? E acha que seu noivo vai dar-lhe razão se você virar motivo de falatório com Lord March enquanto ele luta pela pátria? Cuidado! Essa loucura pode chegar ao conhecimento dele. E aí? Não acredito que você seja tola a ponto de pensar que Lord March significa casamento. Ele é um conhecido conquistador. Lady Carr ofegava de nervosismo. Era evidente que esquecera a presença da sobrinha e das filhas menores. Só pensava em evitar que o comportamento indiscreto da filha destruísse o noivado mais brilhante da temporada. A Lady sentia que estava perdendo a batalha pela expressão obstinada da jovem. A fortuna dos Barrington era indispensável para os cofres vazios da família Carr. Mais uns 4 anos e Melissa e Victoria iriam ser apresentadas à sociedade. Com uma irmã rica e boas ligações, seria mais fácil superar a pobreza de seus dotes. Era importante tornar-se parente dos Barrington, mesmo que fosse por afinidade. A senhora abria a boca para iniciar uma repreensão a Bárbara quando percebeu os movimentos de Victoria, que se remexia na cadeira impaciente. Zangada, ordenou que a adolescente ficasse quieta e, voltando-se para a sobrinha, francamente, Catherine, você está aqui para controlar essas meninas. É a pessoa mais incapaz que eu já vi. Catherine ergueu a cabeça, corando até a raiz dos cabelos. Os olhos grandes, verdes, brilharam no rosto afilado e pálido. Desculpe, tia, quer que eu leve as meninas daqui? A voz, já sussurrada, morreu na garganta ao observar o efeito da sugestão. Conhecia bem o mau humor da tia. Falara sem ter sido solicitada a fazê-lo. Conformada, ficou esperando, de cabeça baixa, que a voz estridente da tia a lembrasse que dependia da caridade dos parentes. Depois das primeiras palavras, Catherine já não ouvia. Como que para se defender, sua mente evocava o passado. Lembrou-se da sua casa, não muito grande, mas ensolarada e alegre, do cheiro de flores que pairava nela, juntamente com o odor dos pratos gostosos que sua mãe preparava. Seus olhos encheram-se de lágrimas quando lhe pareceu ouvir a voz suave da mãe e o tom profundo e carinhoso com que o pai lhe respondia. Fora uma perda tão grande por causa da irresponsabilidade de um jovem bêbado que provocara um desastre durante uma das raras viagens que seus pais faziam a Londres. Acontecera há 3 anos, e ela ainda sentia como se a morte deles houvesse ocorrido ontem. Lágrimas caíram sobre suas mãos entrelaçadas no colo, enquanto ouvia vagamente as palavras piedade, caridade, dívida e gratidão. A tia, interpretando o choro como prova de arrependimento, ficou satisfeita, achando que a sobrinha fora bem castigada. Jamais imaginaria a causa real da tristeza que se espelhava no rosto da moça e, se soubesse, diria que era tolice ficar remoendo o passado. E você, mocinha? Disse a Lady, voltando-se para a filha. Nunca mais vai sair com Lord March. Mamãe, retrucou Bárbara com voz chorosa. Não diga isso. Não me proíba de ver Robert. Somos amigos, não há nada de mal, eu juro. Amigos? Por quanto tempo? Você sabe bem o que ele quer. Não me diga que... A discussão foi interrompida por uma batida na porta. Catherine foi imediatamente abrir e pôs-se de lado para deixar entrar o mordomo. Ele trazia uma carta numa bandeja de prata. Não fique aí parado. O que é? A senhora estava mal-humorada, sentia-se cercada por idiotas e isso a irritava. Uma carta, milady, do Conde Barrington, respondeu o mordomo todo empertigado. A tensão que pairava na sala evaporou-se, e a carranca da Lady foi substituída por uma expressão que lembrava a de um gato bem alimentado. Catherine viu a expressão de enfado que tomou conta do rosto da prima e isso a perturbou. Desde que fora embora, o conde escrevera regularmente,
No entanto, no último mês não havia chegado nenhuma carta dele e ela se afligira, se bem que ninguém mais na casa dera atenção ao fato. Todos olhavam para Bárbara, que adorava ser o centro das atenções. Quando Lord Mark chegar, por favor, diga-lhe que minha filha sente muito, mas não pode recebê-lo. E, com um gesto elegante da mão, dispensou o criado. Embora raramente concordasse com a tia, agora Catherine a apoiava. Não entendia por que Bárbara dava tanta atenção a um homem como Lord March, sendo noiva do conde. O fato de a Lady chamar a atenção da filha diante da sobrinha pobre era prova de sua preocupação e ansiedade. Mal ousava respirar, esperando não ser dispensada antes da prima ler a carta do noivo. Queria saber se ele estava bem, ouvira falar tanto de sua coragem. No silêncio que se seguiu, quebrado apenas pelo rumor das folhas da carta sendo viradas, ela lembrou-se de Marcos, de seus olhos negros brilhando de admiração pela beleza de Bárbara. Esquisito como podia lembrar tão bem das feições do conde tendo-o visto tão pouco. Uma noite ficará marcada para sempre sua lembrança, a do baile da festa do noivado. Ela e as priminhas tinham ido espiar o salão e quase haviam sido descobertas. Por instantes, deixou-se levar pela imaginação. A cena era o salão de baile, mas no lugar da prima estava ela, Catherine, vestida de cetim verde mar, cabelos soltos e encaracolados, em vez do severo coque preso atrás da cabeça. Pequenos diamantes brilhavam em seu colo. Então, o que ele diz? A voz aguda da tia interrompeu o sonho de Catherine. Que loucura imaginar que um dos homens mais ricos do reino poderia olhar na direção dela. Calma, mamãe! Ele diz que foi ferido, mas que está bem. Sente saudade de mim, claro, e está ansioso por voltar. Sabe, eu não entendo por que ele teve que lutar contra esses franceses. Ferido? Catherine empalideceu, mas ninguém reparou, felizmente. Só isso? Lady Cara estava desapontada. Não disse quando vai voltar? Não, mas acho que será logo. E isso importa? Que pergunta, filha! Devia estar querendo ver seu noivo. A senhora sentia-se perplexa. Será que a ligação da filha com Lord March era maior do que pensava? Sentiu-se gelar. Lord March virou tanto a sua cabeça que esqueceu do noivado? Pare imediatamente com esse modo de agir idiota. Você está comprometida com um nobre do reino e tem de se comportar de acordo. Agora, vá para o seu quarto e pense na grande sorte que teve encontrando o conde antes que eu perca a paciência. Bárbara ficou vermelha. Seus lábios se apertaram numa linha fina, mas não ousou enfrentar a mãe. Ergueu-se, deixando as folhas da carta caírem no chão e saiu da sala. A porta fechou-se numa pancada que foi ouvida na mansão inteira. Com ar superior e indiferente, a Lady também se retirou, certa de que suas ordens seriam cumpridas. Assim que a mãe saiu, as duas adolescentes começaram a falar excitadas. Sem olhar para a prima, foram para um canto da sala, cochichando e soltando risadinhas. Catherine sabia que não podia controlar as duas. Olhou-as pensando em como crianças tão bonitas, com um ar tão inocente, podiam ser tão maldosas e egoístas. Quando viera morar ali, imaginava que teria um lar. O sonho de fazer parte da casa da tia, de ser útil, desvaneceu-se logo. A morte trágica do seu pai, único irmão de Lord Carr, falecida há alguns anos, abalara a família, claro, mas a intrusão dela naquele lar parecia tê-la abalado ainda mais. Não entendia por que hostilizavam tanto. Não era nenhuma beldade capaz de ofuscar as mulheres da casa. Homem algum iria ligar para aquela moça magra, pálida, de cabelos ruivos e agressivos olhos verdes. Pelo menos foi o que a prima Bárbara garantira quando, certa vez, ela manifestara timidamente a intenção de um dia se casar. Catherine não podia imaginar o contraste lindo de sua pele delicada branca com os cabelos fartos cor de cobre, nem a profundidade dos enormes olhos verdes que mudavam conforme seus sentimentos, brilhantes como o mar no verão quando se sentia feliz, e escuros como as profundezas de uma floresta quando estava preocupada ou triste. Suspirou e ergueu-se da cadeira desconfortável. Era bom acordar antes que a tia a apanhasse. Passava-lhe severas descomposturas por viver sonhando acordada. Como gostaria de ter liberdade para ler, tocar piano ou fazer nada. Abaixou-se para recolher a carta. Com cuidado, esticou as folhas e juntou-as. A imagem do conde voltou-lhe ao pensamento. Incapaz de resistir ao desejo de saber se ele estava bem mesmo, olhou para as meninas. Distraídas, conversavam e riam, e esqueceu que era errado ler a correspondência dos outros. Minha querida, quanta saudade! Eu sei que não vai dar para terminar essa carta antes de ir para a frente de batalha, mas precisava falar com você antes de ir. Esquisito dizer isso, falar com você, quando estamos tão longe um do outro, mas é assim que eu sinto. Eu vivo imaginando nós dois casados em nossa casa, sozinhos. Os olhos da moça ficaram úmidos.
Se aquela carta tivesse sido endereçada a ela, iria guardá-la como um tesouro. No entanto, Bárbara não dera a mínima importância para as palavras ardentes de amor, mas não podia continuar lendo indiscretamente a confissão de sentimentos daquele homem. Queria, isso sim, saber se ele estava bem. Então, foi adiante, procurando ávida, até que numa das páginas seguintes notou a letra trêmula. A mudança dizia mais do que as palavras. Eu fui ferido na semana retrasada, querida, por isso tardei em continuar essa carta e peço que desculpe a letra e a falta de notícias durante esse tempo todo. Não se preocupe, não é nada sério. O médico do Duque tratou de mim e, graças a ele, logo estarei bom. O repentino silêncio que parava na sala avisou Catherine que as meninas a observavam. Dobrando rapidamente as folhas de papel, deu com 2 pares de olhos fixos nela. — O que é isso aí, Katy? — perguntou Victoria, desafiante, atravessando e parando diante dela com os olhos na carta. — Estou quase com 20 anos e sou adulta, pensou a moça, enfrentando o olhar da adolescente. Sabia que, do modo que agira, não tinha direito de repreender a garota por maus modos, mas tentou se impor. — Victoria, não se fala desse modo com ninguém. Faz favor de pedir desculpa, ordenou o mais severamente que pôde. Ignorando a ordem da prima, a menina arrancou-lhe a carta das mãos e correu enquanto gritava: — Você leu a carta de Bárbara! Você leu a carta de Bárbara! Não querendo ficar de lado, Melissa juntou-se à gritaria. Era demais esperar que ninguém ouvisse. Em poucos minutos, Lady Carr entrava na sala, fazendo imperar imediato silêncio. — Dê-me isso aqui agora mesmo! Ordenou a senhora, parada no meio da sala, os olhos de água fixos nas 2 meninas que se refugiaram atrás do sofá. Victoria apoiava-se num pé, ora no outro, pouquíssima vontade. Catherine observava a cena, sabendo que fora apanhada. Não era a primeira vez que a garota provocava uma situação que a colocava mal perante a tia. E Melissa, em seus 13 anos, sempre seguia a irmã, apesar de morrer de medo da severidade da mãe. Abaixou a cabeça, sentindo-se incapaz de suportar a acusação que, sabia com certeza, Victoria teria a maior satisfação em fazer. A garota caminhou até perto da majestosa mãe e entregou-lhe os papéis com um fingido tremor nas mãos. Lady Carr olhou a filha desconfiada, percebendo a aflição da sobrinha. — De onde você pegou isso, Victoria? Catherine ergueu a cabeça. Fizera uma coisa errada e agora teria de enfrentar as consequências. Observou a prima e notou que ela continuava a representar, provavelmente se divertindo com a situação. — É a carta do conde. Começou a garota num murmúrio mal audível. — Fale alto, Victoria! A garota estremeceu à ordem brusca. Depois, com um brilho nos olhos, por entre as pálpebras semicerradas, disse: — Catherine estava lendo a carta do conde, mamãe. — Isso é verdade? Perguntou a tia à moça, chocada. — É sim, senhora. Respondeu ela num sussurro, mas com voz firme. Sentiu medo ao perceber a mudança de cor no rosto da tia. Ela parecia prestes a ter um ataque, a cometer um assassinato. O dela, pensou Catherine. Esquecida das filhas, a Lady perdeu a compostura. Sua ingrata, miserável, depois de tudo que eu fiz por você, trazendo-a para dentro da minha casa, tratando-a como uma pessoa da família? Que atrevimento, que ingratidão! Para sua sorte conheço meu dever, senão já teria jogado na rua. Deixou-se cair numa poltrona, fuzilando a sobrinha com um olhar. Então, lembrou-se das meninas e voltou-se para elas. — Vão para seus quartos, depois conversarei com as 2. O tom de voz indicava castigo à vista. Os sorrisos desapareceram dos rostinhos enquanto praticamente uma derrubava a outra na pressa de escapar dali. Catherine continuou de pé, o corpo esguio enrijecido na determinação de não se curvar. O silêncio que se fez deixou ainda mais tensa. — Então leu a correspondência de sua prima, minha cara, disse a Lady, afinal, com a voz quase doce. Nessa atitude residia o verdadeiro perigo, e Catherine sentiu a ameaça. Nunca sentira tanto medo em sua vida. Enterrou as unhas na palma das mãos, tentando dominar o pânico crescente que poderia levá-la a pedir misericórdia. Não daria a Lady Carr a satisfação de vê-la de joelhos. E a sua atitude pareceu desapontar a inimiga. Ao ver a sobrinha ter coragem de opor sua fragilidade contra a força dela, aguçou-lhe o ódio. O desdém e a dignidade juvenil que divisava nos luminosos olhos verdes fizeram sua mão coçar de vontade de esbofetear a moça. Dominou-se a custo e disse: — Bem, eu acho que está na hora de procurarmos outro lugar para você morar. Calou-se para observar o efeito de suas palavras e sorriu ao ver o rosto branco empalidecer ainda mais. Catherine vacilou. Devia ter esperado por aquilo. Uma estranha nuvem escura pareceu envolvê-la, discutindo sua percepção. A voz da tia cortou aquela névoa densa com 1000 facas. A solução é o casamento.
Casamento? Indagou a moça atordoada. Eu não conheço ninguém, não amo homem algum o bastante para casar, retrucou, esquecendo a submissão de costume. Você pensa em amor, tolinha? Quem acha que iria amar uma órfã sem tostão, que vive da caridade de parentes? Se pelo menos fosse bonita, exclamou cruel. Estou pensando em um viúvo com filhos para criar. Isso é o certo para você e pode dar certo apesar da falta de um dote. Ligar-se de algum modo à família Carr é importante para quem queira subir na vida. Fique sossegada, sobrinha. Logo lhe arranjarei um marido. A jovem fez mais uma tentativa para ver se a tia mudava de ideia. Qualquer coisa, até mesmo implorar, seria preferível ao que a fria mulher lhe destinava. Por favor, tia, eu te peço. Eu até me casarei, se a senhora quiser, mas me dê a oportunidade de encontrar alguém que eu ame e que me ame como os meus pais se amavam. Vendo a expressão zombeteira da tia, ela percebeu a inutilidade do seu pedido. Seus ombros decaíram, sentindo-se derrotada. Ai, vejo que compreendeu. Sorriu a mulher. Além disso, nesse arranjo, farei seu noivo oferecer uma boa quantia. Afinal, eu vou resolver o problema dele para criar os filhos. Esse dinheiro vai servir para completar o enxoval de Bárbara. Quando ficou sozinha em seu pequeno quarto no sótão, Catherine ainda ouvia a voz da tia. Como conseguira chegar de pé até o fim do dia, não sabia. Seu corpo parecia anestesiado, privado de sensações. Nada mais poderia feri-la tanto novamente. Pela primeira vez em meses, não se jogou na cama exausta para dormir de imediato sobre o cobertor desgastado pelo uso. Através da janela olhava o céu escuro. O silêncio só se rompia quando o velho relógio batia as horas. Seu coração apertava-se de angústia diante da perspectiva do futuro. O amor, a coisa que ela mais desejava, estava tão longe quanto a lua. Jamais conheceria a segurança e a felicidade de ser amada e desejada. Lágrimas lhe corriam pelo rosto. A vida se estendia cinzenta e vazia diante dela. Ser a mãe dos filhos de outra mulher, vendida para que Bárbara pudesse ter mais alguns vestidos elegantes no seu enxoval. A visão da prima vivendo com Marcos, sendo amada por ele, arrancou um doloroso grito mudo no fundo do seu ser. Ela, que daria tanto valor aos sentimentos dele, aquele amor tão grande que ele tinha para dar, não teria esse direito. Pensou, de repente, em fugir, mas logo descartou a ideia. Suas roupas eram pouquíssimas, não tinha dinheiro nem amigos que pudessem ajudá-la. Ainda era muito jovem para trabalhar em posições melhores e, mesmo que tivesse idade, não havia quem pudesse recomendá-la. Sabia o perigo que mulheres corriam quando viviam sozinhas. Não podia desonrar a memória do seu pai fugindo de cumprir seus deveres para com a sua tia e guardiã. Por pior que fosse, seu destino havia sido traçado e teria de aceitá-lo. Lutando para divisar qualquer esperança no futuro, enxugou as lágrimas, determinada a suportar tudo. Um homem que era viúvo não poderia ser tão ruim assim. Caso contrário, não teria se casado, pensou. Talvez a situação não fosse tão má quanto supunha. Pelo menos teria uma vantagem, ficaria longe da tia e das primas. As semanas que se seguiram foram as piores de Catherine naquela casa. Todos naquela mansão, desde o cavalariço até o mordomo, sabiam dos planos da Lady, graças à tagarelice das meninas. Catherine precisou de todas as suas forças para ignorar os murmúrios e os olhares de pena dos criados quando passavam por eles. Mais intolerável ainda era o olhar divertido de Bárbara, quando insistia em falar no destino dela. Não escondia que achava divertidíssima a situação da prima e sempre arranjava um jeito de atormentá-la, falando na aparência do seu futuro marido. Uma descrição cada vez mais maldosa que a outra. Catherine observava o constante entra e sai do Sr. Black, o homem que cuidava dos negócios da tia, e percebeu que a busca do noivo apropriado continuava. Com o passar dos dias, o humor da senhora piorava, o que começou a dar esperanças à moça. Talvez nem o nome Carr fosse suficiente para compensar a falta de beleza e de dote da noiva. Talvez o noivo nunca aparecesse. Lady Carr andava tão preocupada em livrar-se da sobrinha pobre que não prestava atenção ao comportamento estranho da filha mais velha. Mas Catherine não era cega. Há dias vinha prestando atenção nas atitudes da prima e nos acontecimentos. O primeiro sinal foi a entrega diária de uma rosa branca. A flor chegava sem nenhum cartão, o que indicava uma homenagem secreta. Simplesmente o portador dizia que era para a jovem, quando entregava a flor ao mordomo. Quando a mãe perguntara o que significava aquilo, ela respondia que não sabia quem era o misterioso galante. Mas se a Lady prestasse atenção no brilho dos olhos da filha e em sua expressão de enlevo quando se julgava não observada, veria que isso não era verdade. Além da homenagem diária, a moça passava a frequentar a biblioteca quase diariamente, quando sempre declarara a quem quisesse ouvir que preferia morrer a ler um livro.
Por acaso, Catherine descobriu o causador daqueles acontecimentos estranhos, Lord Marsh. Um dia, vira-os no parque, sem que soubessem que eram observados. A proximidade dos dois, o modo envolvente com que ele inclinava o rosto moreno, magro para Bárbara, e o jeito derretido que a moça erguia os olhos para ele, denunciaram que havia bem mais que amizade entre os dois. Catherine jamais se imaginara capaz de sentir tanta raiva e revolta. Como aqueles dois se atreviam a encontrar-se em segredo, desafiando Lady Carr e as convenções? Como Bárbara se atrevia a trair o noivo com um homem que flertava com todas as mulheres que encontrava, rica, pobre, menina, velha, senhora ou criada? A custo dominou o impulso de ir falar com os dois, desmascarando-os em público. Não podia fazer isso. A posição que ocupava a faria passar por louca e possivelmente iriam achar que era uma menina mentirosa, maliciosa, criadora de escândalos. Tratou de voltar para casa. Nada podia fazer para proteger a dignidade do homem que se apoderara de seus pensamentos nos últimos dias. Sentia-se tão aflita que nem se preocupou com o fato de que seria chamada a atenção por ter demorado mais do que devia na compra que fora fazer para Lady Carr. Sabia que não tinha direito de interferir na vida do conde, pelo bem dele e de viver pensando em seu rosto, em seu jeito de falar, de andar. A única certeza que possuía era que queria vê-lo feliz, mesmo casado com a prima egoísta. A felicidade dele era importante para ela. Por quê? Ela não sabia. Talvez por admirá-lo pela coragem com que lutava contra os franceses, sem levar em conta que poderia perder a vida. Não tinha explicação. Não conseguia definir o que acontecia com ela. Aceitava os tumultuados e desconhecidos sentimentos como tudo que acontecia em sua vida. Se pudesse, faria tudo para a felicidade daquele homem. Capítulo 2. O grito das gaivotas juntava-se ao barulho do porto movimentado. Marcos dirigiu-se para o cais onde estava atracado o navio que o levaria de volta à Inglaterra. Era um pequeno porto holandês, como qualquer outro no mundo. Sujo, movimentado com a ida e vinda de pessoas, de doqueiros transportando cargas e bagagens, marinheiros gritando. O conde destacava-se dos outros homens, não pelas roupas elegantes, mas pela presença. A guerra acentuara seu ar autoritário, diminuindo a suavidade e cortesia que havia antes em suas maneiras. Vários olhares o seguiram quando subiu a prancha. Observou o navio, não muito grande, impressionado com o número de pessoas a bordo. Ao lado dele, um rapaz com bandagens na cabeça, provavelmente um ferido de guerra voltando para casa, olhava o mar com um ar pensativo. Então viu Bates, que cuidava do embarque de seus 2 cavalos. Distraído, não percebeu os olhares de dó que sua aparência despertava. Durante a convalescença, vira tantos companheiros horrivelmente mutilados, desfigurados, que passara a não dar importância à cicatriz vermelha que lhe atravessara a face esquerda. Não era nada perto dos horrores sofridos por tantos outros. Sua ansiedade se concentrava no fato de saber que não iria recuperar o movimento normal do braço. Achava a beleza sem importância, se comparada à perda de um braço, uma perna ou dos olhos. "Mamãe, olha que cicatriz horrorosa!" exclamou uma voz infantil. O conde olhou ao redor para ver o que impressionara aquela criança. Chocado, deu um passo para trás ao ver uma senhora de mão dada com uma menina que olhava para ele com um ar assustado. A mulher fez uma reverência embaraçada, dizendo: "Desculpe, sir, ela ainda é uma criança." Só então ele percebeu a atenção que despertava. Mudo de surpresa, compreendeu que ninguém reparara no braço aleijado, mas sim no rosto. Nervosa, a senhora gaguejou numa tentativa de suavizar o comentário da garota. "Qualquer um pode ver que seu rosto ainda é bonito." Era isso que impressionava então, a cicatriz. Era a cicatriz que horrorizava a menina. Dominou com dificuldade o impulso de cobrir o rosto. Procurou acalmar-se e diminuir a aflição da mulher, mas não conseguiu eliminar toda a frieza de sua voz. "Não se preocupe, madame, eu entendo. Vivo há tanto tempo com essa marca que me havia esquecido dela." A expressão da jovem senhora demonstrou descrença. Via-se que a cicatriz era recente, mas ela aceitou a desculpa agradecida. Afastou-se, quase arrastando a garota. Pela primeira vez, o conde notou como as pessoas podiam ser indelicadas e cruéis com os feridos de guerra. Se uma cicatriz como a dele era capaz de despertar esse tipo de reação, o que seria dos homens que estavam piores que ele? Deus, como quisera voltar antes de ter cumprido todo o seu dever. Só mesmo a imagem maravilhosa de Lady Bárbara suavizava a dor de não poder lutar pela pátria. E ela não seria insensível como aquela gente que olhava para ele com um ar de mal disfarçada piedade. Os relinchos nervosos de sua égua afastaram os tristes pensamentos.
Viu marinheiros procurando acalmá-la, ao mesmo tempo que a introduziam no porão do navio. Suspirou de alívio ao ver que, pouco depois, retiravam a enorme jaula vazia. Agora que sabia que o animal estava em segurança, podia se retirar para a solidão da cabine. A viagem a cavalo pela França até a costa da Holanda fora difícil, seu corpo doía muito. Sentia-se exausto e desanimado, pensando em enfrentar a viagem noturna por mar até a Inglaterra e, depois, o trajeto de novo cavalgando até Londres. Encaminhando-se para a cabine em passos lentos, imaginou se não fora teimosia inútil a determinação de chegar logo vindo a cavalo. Pelo menos seu criado Bates, atrevido como sempre, dissera que não valia a pena tanto esforço. Entrou na cabine. Acomodações de primeira classe, pensou com um sorriso triste. Graças a Deus seria só por uma noite. Tudo parecia ter sido idealizado para um anão. Um homem da altura dele não conseguia movimentar-se à vontade ali. Todo o espaço era utilizado, desde a mesa compacta de toalete, onde já se achavam suas coisas, até o beliche com grade removível, própria para ser usada por um mau tempo. Jogou a capa sobre o beliche e tirou o domã com dificuldade. Até uns dias atrás não conseguia fazer isso sem a ajuda de Bates. Aos poucos ia se acostumando com o braço imobilizado. Passou a mão pelos cabelos e sentou-se na beirada do beliche. Ia ser difícil dormir naquilo, era mais duro que a caminha de campanha do acampamento e menor ainda. Mas quando chegasse a Londres tudo ia melhorar. Lady Bárbara, o calor da pele da moça, o perfume exótico de seus cabelos apoderaram-se dos sentidos dele como se fossem reais, e não uma vívida lembrança. Pela primeira vez em meses, um sorriso suavizou-lhe o rosto e ele se descontraiu. Já não ouvia os sons do navio, os gritos dos marinheiros na algazarra formada pela saída do porto. Uma batida à porta acordou-o. Lembrou-se de onde estava. Mandou entrar. Era Bates, que acendeu os lampiões da cabine. É tarde, quase 11 horas, comentou. Guardei algo para o senhor comer, milord. Posso trazer? O rosto de Marcos escureceu. Dormira 9 horas. Há poucas semanas movimentava-se dia e noite com apenas 1 ou 2 horas de repouso. Irritava-o a volta lenta das forças. Ergueu-se e andou pela cabine inquieto enquanto o criado esperava. Não sei o que faria sem você, Bates. Eu estou com um pouco de fome. Volto já, milord. De novo sozinho, o conde ficou pensativo. Depois das tensões suportadas na guerra, não sentia atração pela vida social em Londres. Não conseguia entender como pudera sentir atração por aquela vida vazia antes. Precisava fazer alguma coisa útil. Não se conformava em ficar inativo quando seus camaradas lutavam. Mas como? Aleijado como estava, o que poderia fazer? Talvez Bárbara tivesse alguma ideia. Sorriu àquele pensamento, sentindo-se mais animado. Pelos seus cálculos, deveria chegar logo a Dover. Se fosse direto para Londres, veria a noiva no dia seguinte. Sentou-se diante da bandeja que Bates trouxera e comeu com apetite. Quando o navio atracou, Marcos desceu pela prancha confiante, sentindo-se em casa entre os sons e a paisagem que conhecia desde criança. Mesmo as pragas berradas por trabalhadores das docas e marinheiros o fizeram sorrir. Ansioso para prosseguir viagem, usou o prestígio de sua posição para retirar sua bagagem e cavalos em primeiro lugar. Ao ver o criado sério observando, o sorriso desapareceu de seus lábios. Lembrou-se de que ele reprovava a ideia de continuar a cavalo. Tinha consciência de que devia gratidão àquele homem pelo cuidado com que o tratara, porém não suportava ser mimado. Queria entrar logo em ação e Bárbara o esperava. Precisava voltar para ela, sendo o mesmo homem ao qual a moça concedera a mão. Não se conformava em se apresentar diminuído, incapacitado diante da mulher que amava. Bates dizia que ele não devia voltar só cavalgando, enquanto ele seguia a carruagem com as malas. Indiferente à oposição do criado, ele montou, mas o homem não desistia. Posso ir com o senhor, milord? Pediu, olhos fixos no rosto do amo, uma das mãos no pescoço da égua inquieta. Diabos, Bates, chega! Não acha que já sou grandinho? Sua paciência se esgotara na ansiedade de partir. Mas a preocupação e desaponto que se espantaram no rosto do criado suavizaram-lhe a zanga. Não seja desmancha prazeres, Bates. Não vai me acontecer nada em uma estrada com movimento durante o dia. Você vai seguir logo atrás de mim e saberá se houve alguma coisa. Bates concordou, sabendo que nada poderia fazer. O conde acenou um adeus e fez a fogosa égua de Lila se movimentar. Enquanto olhava o amo distanciar-se, o homem consolou-se. Talvez se preocupasse à toa, o conde conhecia as próprias forças. Ao deixar a cidade para trás, Marcos sentia prazer cavalgando entre os campos verdes.
Conduzia a égua a galope firme, só diminuindo o passo quando o caminho piorava ou encontrava gado atravessando a estrada. No meio da tarde, a marcha forçada fez sentir seus efeitos. Ainda estava a horas de Londres e seu ombro doía como se cavalgasse há dias. Cada passo na montaria o atingia como um ferro em brasa. Ao chegar à última parada antes da cidade, ele precisava de algo mais que um simples descanso. Mesmo as 2 doses de brandy que tomara enquanto alimentavam e cuidavam de Delilah não conseguiram apagar a contraída expressão de dor em seu rosto. Manteve-se na cela até o fim por pura teimosia. O último trecho da viagem foi feito entre cerrado e nevoeiro. O instinto mantinha Marcos na direção certa. A noite já caíra quando chegou ao subúrbio de Londres. Falta pouco agora, disse para encorajar a si mesmo e a égua. Pensou na noiva para afastar a dor e a exaustão. Amanhã. Estava tão perto dela agora. Bárbara iria ficar feliz com seu regresso. Pedira-lhe tanto que não fosse arriscar a vida lutando na França. Como ela era sensível. Como chorara e implorara ao saber que ele decidira ir lutar contra os franceses. Sorriu ao perceber as tochas que iluminavam a entrada para o parque que rodeava sua mansão. Pouco depois, era recebido pela criadagem que lhe dava boas-vindas alegre. Seu criado de quarto ajudou-o a subir. Logo mais, depois de um banho reconfortante, encontrava-se acomodado em sua cama. Enquanto mergulhava numa sonolência de exaustão, pensou no quanto era feliz. Além de ter tido oportunidade de combater Napoleão, tinha criado fiéis amigos e, acima de todos, a encantadora Lady Bárbara de cabelos dourados. Passava do meio-dia quando Marcos levantou. As longas horas de sono não deixaram restabelecido como pensara. Apesar do rosto abatido que viu no espelho ao se barbear e da rigidez dolorosa do ombro ferido, não tinha a menor intenção de se mostrar ajuizado. Não passaria nem sequer mais um dia sem ver a noiva. Vestiu o casaco cinza escuro mais elegante que tinha, calça cinza claro, e gostou do resultado. O traje valorizava sua altura, o corpo esguio e forte. Mandou preparar o coche com 2 dos melhores cavalos. Talvez levasse Bárbara para um passeio no parque. Catherine recuou, ocultando-se no canto da asa. Bárbara e Lord March acabavam de chegar e se a prima a visse ali fora lhe daria uma descompostura. Então, como não dava para entrar sem ser vista, ela se escondeu. Chegamos, minha querida, disse o rapaz com um tom de voz acariciante. Quer entrar? A expressão e a voz de Bárbara demonstravam completa submissão da moça àquele homem. Lady Carr não ia gostar daquilo. Acho melhor não, amor. Sua mãe não me aprova. Os olhos de Bárbara cintilavam de raiva. Odiava ser contrariada por qualquer pessoa. Como se eu me importasse com isso, aclamou com desprezo. Uma expressão de orgulho satisfeito espelhou-se no rosto de Lord March, e Catherine quase chegara a sentir pena da prima. Interessada apenas em si mesma, ela não percebia nada ao redor, não via que aquele homem se divertia, que os olhos dele não demonstravam calor algum, que não havia amor em seu coração. Ele era tão diferente do conde, a quem uma mulher podia confiar até a própria honra. Eu significo tanto assim para você? Indagou ele, chegando bem perto da moça. Ela ergueu os olhos e viu uma expressão no rosto do rapaz. Ele a desejava, tinha certeza. Sua mãe estava errada. Você sabe que sim, sussurrou emocionada. Então espere um pouco mais, minha criança. Ainda não está na hora de insistirmos com sua mãe. E Lord March desceu do phaeton para ajudá-la a saltar. Como você quiser, Robert, concordou a moça suspirando. Catherine aproveitou aqueles instantes de distração dos dois e correu para a parte de trás da casa e entrou pela porta dos fundos. Tratou de evitar os olhares da copeira e da cozinheira. Chegou ao hall no momento em que a prima entrava em casa e ouviu o mordomo dizer-lhe: Lady Carr está à espera da senhorita na sala de estar. Obrigada, Jenkins. Bárbara tirou a capa e o chapéu azul safira. Vendo Catherine junto à escada, fez-lhe um gesto imperioso. Vem cá, prima Cat. A jovem procurou controlar a respiração, cruzando o espaço entre elas o mais devagar possível. A outra poderia perceber o que ocorrera se continuasse ofegante, e o que menos queria naquele momento era o interrogatório. Ande logo, menina! E o pezinho de Bárbara batia no chão, indicando zanga crescente. Quer alguma coisa? Indagou Catherine, com voz tão suave quanto a da prima era estridente. Bárbara olhou-a com frieza antes de atirar a capa e o chapéu para ela, que apanhou-o com destreza. Tome, leve isso para o meu quarto e pendure direito. Minha criada disse que o amassado do último vestido que você pendurou nunca vai desaparecer. Precisa aprender a lidar com coisas finas e bonitas com cuidado. A prima pobre tratou de engolir a raiva que lhe subia no peito. Aprendera que era inútil lutar contra aquelas provocações injustas.
Ninguém a ouvia, ninguém se importava com ela. Precisava aguentar, não tinha escolha, mas não desceria ao nível deles, fingindo humildade. Seus pais a haviam ensinado a ter paciência e dignidade. Bárbara observou a prima humilhada, saboreando o olhar indefeso, sem compreender o que havia no fundo daqueles grandes olhos verdes. Gostou de vê-la tão pálida e abatida. Quando Catherine chegara, tivera uma certa preocupação, pensando que ela talvez pudesse ser uma rival, mas logo descobrira que não. Olhou o reflexo das duas no enorme espelho do hall. A coitadinha era uma sombra ao sol radiante da sua beleza. Satisfeita com a comparação, resolveu parar de atormentar a prima. Não fique aí parada, falou asperamente. Faça o que eu mandei. Catherine subiu a escada rápida. Dessa vez havia escapado. Duas coisas boas nesse dia. Meia hora no jardim, entre as flores, e uma repreensão a menos. Sorriu de leve ao pensar naquilo. Tinha a impressão de ouvir sua mãe dizendo que tudo era suportável, desde que se olhasse pelo melhor lado. E, para essa noite, tinha o livro que pegara na biblioteca do tio. Ia dar para ler um pouco, com o toco de vela que uma empregada jogara fora e ela recolhera. Até que tinha sido um bom dia. Por um momento, pensou em como seria bom se tivesse alguém com quem conversar, a quem falar de seus anseios, alguém que se interessasse em ouvi-la, contar que naquela tarde encontrara um passarinho com seus filhotes no jardim. Suspirou. Que ideia mais boba! Ia ter de ficar naquela casa até o dia em que se casasse, a não ser que houvesse um milagre. Nesse momento, sons de vozes chamou-lhe a atenção. Debruçou-se no corrimão e viu que a prima entrara na sala de estar e não fechara a porta. A senhora quer falar comigo, mamãe? Sim, respondeu Lady Carr, colocando o bordado no colo. Voltou muito tarde para casa, de novo. E havia muita gente no parque hoje. Não dava para as carruagens se movimentarem depressa. Respondeu a jovem com um sacudir de ombros. Naturalmente, esqueceu-se de falar na parada que Robert March fizera em uma rua isolada. Até agora, a lembrança dos beijos apaixonados dele fazia os olhos dela brilharem mais. Então esteve com o Lord March de novo. Até quando acha que eu vou tolerar esse seu comportamento? Resolveu me desafiar, encontrando-se com esse homem às escondidas? Esbravejou a Lady, observando atentamente o rosto da filha. Você é uma tola, menina, uma bobinha completa. Pensei que a tivesse orientado melhor. Mais que as palavras, o tom ácido da mãe, cheio de desprezo, tocou a moça. Já não chegava Robert estar demorando tanto para pedir em casamento agora aquilo. Eu quero me casar com ele, replicou furiosa. Parada no meio da escada, Catherine abriu a boca ao ouvir aquilo. E o conde? Era um homem bom, digno, não merecia aquilo. Era um cavalheiro e uma mulher se sentiria segura ao lado dele. Lord March era um homem fútil. Aqueles olhos escuros dele indicavam que conhecia demais o mundo e as mulheres. Estremeceu ao lembrar-se do dia que ficara a sós com ele na sala antes da prima descer. Robert March a olhara como se pudesse ver atrás das roupas. Tivera uma vontade louca de se esconder, de se cobrir com um cobertor bem grosso. No entanto, o homem não fizera sequer um movimento para tocá-la, falando-lhe num tom aveludado, monótono, que era quase hipnótico. Reagira como se ele fosse um animal selvagem, diante do olhar que lhe parecia assustador. Jamais se sentira tão feliz ao ver a prima quando ela entrou na sala, numa onda de sedas e perfume, dando-lhe a chance para escapar. O som de patas de cavalo se aproximando e parando diante da porta chamou-lhe a atenção. Não podia ser Lord March de volta. O relógio marcava 4 horas da tarde, quando Marcos parou o coche diante da casa dos Carr. Quando se aproximava da casa, estranhara ao ver sair da frente dela a carruagem vermelha escura que conhecia bem. O que Robert March estaria fazendo na casa da sua noiva? Sua futura sogra devia conhecer a reputação de mulherengo daquele homem. Estranho que concordasse em recebê-lo. Sabia que Lady Carr era muito conscienciosa com sua reputação e a das filhas. Subiu a escada devagar, quando o mordomo abriu a porta. Enquanto entregava as luvas e o chapéu ao criado, este arregalou os olhos ao observar o rosto do conde. Sua expressão, geralmente impassível, alterou-se antes que pudesse se controlar. Marcos notou a reação do mordomo, mas não deu importância. Só pensava em Bárbara no momento de vê-la. Lady Bárbara está, Jenkins? Na sala de estar, milord, com Lady Carr, devo anunciá-lo? Se elas estão sozinhas, não. Eu quero fazer uma surpresa, respondeu o conde, encaminhando-se para a sala. Ao chegar diante da porta dupla aberta, ouviu as vozes irritadas da noiva e de Lady Carr. Ambas estavam furiosas. Jamais ouvira a bem-amada falar daquele jeito tão frio e duro. Parou com a testa franzida. Catherine inclinou-se mais sobre o corrimão e olhou para baixo. Não, aquele homem tão mais esguio não devia ser o conde. Então,
Ele virou a cabeça e seu perfil ficou na luz. Sim, era Lord Barrington. Ele estava de volta, salvo. Até aquele momento não havia imaginado que o bem-estar do conde era assim tão importante para ela. Corou envergonhada pelo seu atrevimento em pensar no noivo da prima naquele modo, mas não conseguia afastar os olhos dele. As vozes agudas de Bárbara e de sua mãe alteraram-se ainda mais, fazendo-a estremecer. Que triste recepção para ele. Não admito isso, já disse, explodiu Lady Carr, e então percebeu que já não estavam sozinhas. Ficou tão surpresa ao ver o conde que nem reparou no aspecto abatido e nos ferimentos dele, ao contrário da filha. De onde Bárbara estava, o rosto de Marcos lhe era completamente visível, e aos seus olhos horrorizados, aquele homem nada tinha a ver com aquele que a cidade apelidara de Adonis. Marcos reparou no silêncio nada habitual de Lady Carr, com certo divertimento, mas era Bárbara que ele viera ver. Seus olhos procuraram a noiva e a encontraram de costas para a janela aberta, por onde o sol entrava, banhando-a com a luz que lhe parecia paradisíaca. Então entrou na sala, com um sorriso levemente distorcido pela cicatriz do ferimento. Perderam a voz com o susto, senhoras? Brincou ele, tomando uma das mãos da noiva e levando aos lábios. Bárbara parecia congelada. Não conseguia se mexer nem tirar os olhos do rosto dele. Era aquilo que seu noivo quisera dizer com um ferimento sem importância? O conde então fitou-lhe o rosto e não pôde acreditar no horror e repulsa que via nele. Era evidente que Bárbara o repelia, tentando retirar a mão entre as dele. Sentiu uma dor atravessar-lhe o peito. Uma dor tão intensa que ele perdeu o controle e soltou a pequena mão. Pelo jeito, o amor não conquistava tudo. Voltou antes do que eu esperava. O tom histérico da voz da noiva foi um choque. Ele recuou, lembrando-se de todas as expressões de piedade e de repulsão, de todos os comentários que ele ouvira sobre a sua cicatriz desde que saíra da França. Sentiu uma profunda amargura diante daquela injustiça e cruel reação. Sua Bárbara, seu amor, sua vida não o queria. Pois é, como pode ver, minha querida, eu não pude esperar e vim logo para o seu lado. Ele falou sem tentar esconder o sarcasmo e o desespero que sentia. Lady Carr tratava de pensar depressa. Se a filha estava disposta a se perder com Lord March, pretendia casá-la antes disso. Sua esperança era que no momento em que a moça voltasse a ver o conde, esquecesse o desagradável admirador. Só que não contava com a possibilidade de Lord Barrington ficar desfigurado, sabendo o quanto Bárbara detestava Legiões. Percebeu que a fortuna dele lhe escapava das mãos, mas tentou consertar a situação. Ainda bem que assim foi, milord, apressou-se a dizer. Estamos felicíssimas com sua volta, não é, querida? E fitou a filha com ar autoritário. Bárbara tratou-se de se controlar e concordou. É, sim, claro. Marcos olhou fixamente para as duas mulheres, vendo mais do que desejava. Sempre soubera que Lady Carr interessava-se mais por seu nome Fortuna do que por ele mesmo. Mas a revelação de que Bárbara era igual à mãe causou dor maior que a dos ferimentos. Pelo menos, a Lady era mais honesta, não escondendo sua ambição. Peço desculpas por ter aparecido sem avisar, mas achei que não era preciso tanta cerimônia entre nós, milady, explicou, ignorando a noiva. As duas notaram essa omissão surpresas. Bárbara também com certo alívio. Marcos jamais era grosseiro. Era conhecido também pela correção de suas maneiras e gentileza em qualquer circunstância. O sorriso da senhora era forçado, evidenciando que ela lutava para controlar a ira. Sua filha merecia um bom castigo. Estremeceu ao pensar no que seria do futuro dela sem a fortuna dos Barrington. — Está com frio, milady? A voz macia demais do conde atraiu o olhar da senhora. Ele já não era mais o homem gentil que conhecera, pensou Lady Carr. A guerra modificara o conde mais do que a aparência dele fazia supor. Agora ele emanava uma aura de perigo. Mantinha-se ereto, dominando a sala e seus ocupantes. Bárbara cometia um erro enorme demonstrando a aversão que sentia. Aquele homem entrara ali disposto a realizar todos os desejos da noiva, fossem quais fossem. Agora, sem saber o que fazer, a Lady ficou imóvel, vendo seus planos desmoronarem. Eu gostaria de falar um instante a sós com a Lady Bárbara, milady, solicitou ele com um leve sorriso. Ele sabia que seu futuro se modificara e por sua vontade já teria saído daquela sala, deixando a mulher que traíra seu amor. Mas a sociedade tinha regras que deviam ser seguidas. Um verdadeiro cavalheiro não se alterava, fossem quais fossem as circunstâncias. Fique, mamãe, não precisa sair. E Bárbara, aflita, segurou a mãe por um braço. A Lady soltou-se da mão da filha. Tolice, querida, não há nada impróprio na pretensão do conde.
E, desanimada, ela viu a porta fechar-se atrás de sua mãe. Voltou-se e corou até a raiz dos cabelos diante do olhar amargurado de Marcos. Bem, podemos nos sentar, disse, gaguejando de nervosismo. O conde concordou, procurando não se deixar angustiar pelo medo que via nos olhos da moça. Por um instante, quase cedeu ao impulso de abraçá-la e pedir que se casasse com ele. Fez tremendo esforço para dominar o coração e erguer a cabeça. Agora conhecia aquela jovem de verdade. Valeria a pena, por orgulho, aceitar uma esposa que o tolerasse em sua cama apesar das cicatrizes? E isso o pouparia dos comentários maldosos da sociedade. Sorriu tristemente ao pensar naquela esquálida situação. Bárbara estremeceu ao ver aquele sorriso. Sem pensar, sentou-se no sofá estofado de azul claro que fazia um fundo perfeito para sua loira beleza. O medo e o nervosismo a faziam manter os olhos baixos, enquanto procurava um jeito de alterar a situação que provocara. Estragara tudo ao demonstrar seu horror daquela maneira. Marcos era um homem orgulhoso e não ia esquecer aquela reação ofensiva. Pairou no ar um silêncio desagradável. Marcos não tinha pressa em falar. Será que o orgulho valeria pelos anos passados ao lado de uma mulher que não o amava? Não seria melhor usar o horror de Bárbara pelo seu aleijão e pressioná-la, fazendo-a chorar e dizer o que sentia? Isso livraria os dois daquela situação intolerável. Bom, não parece assim tão feio, Marcos, disse a moça nesse momento, sem olhar diretamente para a cicatriz no rosto dele. Marcos observou-a com ironia. Aquelas palavras a haviam desmascarado. Ela estava disposta a aceitá-lo, mesmo sentindo horror em ser tocada por ele, em troca da vida de luxo que isso significava. Teve uma vontade indomável de se vingar. Aquela mulher lhe causara um sofrimento enlouquecedor. Não precisa fingir, minha querida. Nós dois sabemos bem o que você quer. Meu amor por você... E ele riu amargo. Me cegou uma vez. Agora nunca mais. Bárbara encarou-o incerta. Será que ele sabia de Robert? Eu não entendi, balbuciou. Não? A voz dele era repassada de suavidade. Observou a palidez da moça com certo prazer por estar lhe causando aflição. Não faz mal, você e sua mãe vão ter o que desejam, explicou com impaciência. Nada mudou entre nós. Você me concedeu sua mão, minha querida. Esteja arrependida ou não, já escolheu. Bárbara não conseguia desviar os grandes olhos azuis do rosto dele. Não esperava tanta frieza. Não havia mais admiração no olhar do conde, apenas um profundo desprezo que ele não procurou esconder. O rosto de Robert veio-lhe à memória. A expressão ardente, o fogo que botara nos olhos dele era um bálsamo para o seu orgulho ferido. Ele sim, ele a amava. Decidi que vamos nos casar no fim desse mês. Já que estou de volta, não há por que esperar, determinou o conde. Bárbara estremeceu, mas nada disse. Não se preocupe com despesas para o enxoval e o casamento. Conheço as dificuldades da sua família. Fez uma pausa. Os olhos negros, cintilantes, fixou no rosto pálido de Bárbara. Quanto a nós, já que não existe amor de nenhum lado, vamos estabelecer nossas bases. Eu quero um herdeiro e uma anfitriã para minha casa. Você quer meu dinheiro e meu título. Uma troca justa, eu creio. No entanto, o brilho intenso dos olhos de Marcos escondia uma dor que a gelava por dentro. Pela primeira vez, via em sua noiva o que ele nunca percebera. Será que os olhos dela sempre haviam tido aquela expressão indiferente, dura, e os lábios aquela ausência de total generosidade? E você acha que eu vou concordar com esses termos? Bárbara perguntou incrédula. Viver com você sabendo que me odeia? Acho. Hoje eu descobri que você viveria com o próprio diabo se tivesse vantagens, minha querida. A prova é o modo como reagiu ao meu rosto. Tocou a face desfigurada. No entanto, não foi franca, ficou procurando um jeito de alterar a situação que você mesma provocou. Não, minha cara, eu não tenho nenhuma ilusão. Esquecendo-se do braço aleijado na súbita explosão de raiva, inclinou-se para pegar a mão de Bárbara e puxá-la para mais perto de si. O movimento desajeitado fez gemer de dor e atraiu a atenção da moça para o outro ferimento. Ficou imobilizada por instantes, fitando o braço inútil fascinada. De repente, ergueu-se de um salto e sua reação foi terrível. Começou a gritar descontrolada. O que houve com seu braço? Ah, um ferimento sem importância que não merecia preocupação? Mentira! Eu não quero viver com um aleijado. Nem que você fosse o homem mais rico da terra, eu suportaria que me tocasse. E eu não quero olhar para o seu rosto mais. Está louco se pensa que alguma mulher no mundo vai querer você. O rosto de Marcos, antes pálido, ficou rubro. Levantou-se, sentindo a dor lacinante no braço. O olhar de Bárbara fixou-se na cicatriz do rosto dele enquanto se aproximava.
O terror acabou por dominá-la, acabando com qualquer possibilidade de controle. Com um grito rouco, ela recuou, distanciando-se da mão dele estendida. Tirou o anel da família Barrington do dedo e atirou no rosto de Marcos. Saia! Saia já daqui! Gritou. Ele ficou parado, olhando-a, envolto num turbilhão de raiva, dor e amargura. Como fora tolo! Sem uma palavra, abaixou-se e pegou o anel a seus pés. Olhou sem expressão. O anel de sua mãe. Fitou o rosto de Bárbara sem demonstrar nada. Sua agonia era profunda demais para ser exposta à luz do dia. Como queira, minha querida. Ele murmurou, inclinando-se ligeiramente, e voltou-se para sair. Os olhos assustados de Catherine abriram-se ainda mais quando o conde atravessou o hall. Ouvira tudo. Tinha vontade de esbofetear a prima e consolar Marcos. Mas não podia fazer nenhuma das duas coisas. Só podia assistir, impotente, aquele homem enfrentando um futuro vazio. Lágrimas quentes rolaram de sua face. Sabia o que era perder tudo que se amava. Tanto quanto ela, Marcos estava só no mundo. Capítulo 3. Victoria e Melissa tinham ido visitar a tia-avó, de quem gostavam muito. Por isso, nesse dia, ela não teria de dar aulas para as garotas. Mesmo assim, Catherine foi para a sala de aulas, certa de que ali era um refúgio seguro onde podia ficar só. Seus olhos ainda estavam avermelhados e brilhantes de lágrimas. Parecia ouvir a voz estridente de Bárbara gritando aquelas palavras maldosas, duras. Como era possível alguém agir daquele modo? Que mulher era sua prima? Como pudera tratar Marcos com tanta crueldade? Abafou os soluços e tentou conter as lágrimas que insistiam de novo em correr. Jamais esqueceria a expressão do rosto do conde quando ele saíra da sala de estar. Era como se algo tivesse morrido dentro dele. Fora difícil se conter e não correr para ele a fim de tentar consolá-lo. Sentou-se na velha cadeira de balanço e, confusa com o que lhe acontecia, procurou compreender o que sentia por um homem que só vira à distância. O som de passos do lado de fora atraiu-lhe a atenção. Lady Carr não ia gostar quando soubesse o que a filha fizera. Há muito tempo ela vinha contando com a fortuna do conde. Todos ali, até os criados, sabiam que os cofres da família estavam vazios. A voz irada da tia ecoou pela casa. Você fez o quê, menina louca? Devolvi o anel! Gritou Bárbara em troca. Atirei na cara dele, eu não suportaria se ele me tocasse. Catherine estremeceu. As coisas tinham sido piores que pensava. Não era à toa que o conde ficara tão arrasado. Chegou a odiar a prima naquele momento por tanta insensibilidade. Os ferimentos do conde não eram tão horríveis assim e era preciso lembrar que eles recebera defendendo a Inglaterra. Você estragou tudo! Desesperava-se a Lady. Perdeu a chance de casar com o conde. É mesmo idiota! A senhora estava fora de si, mas Bárbara não se intimidava. E daí? Esqueceu que eu tenho Lord March, mamãe? Você tem Lord March? É o que pensa? Aquele homem não presta, não é a sua mão que ele quer. Está enganada, mamãe. Veremos. De qualquer modo, não temos escolha depois do que você fez. Faça esse homem pedir sua mão se puder, mas ande logo. Que horror, pensou Catherine. Sabia o que a Lady Carr pensava de Robert March. Todos na casa sabiam. Para ela concordar com Bárbara, as coisas deviam estar mesmo muito ruins. A senhora podia ser avarenta e louca por dinheiro, mas adorava as filhas. Seu sonho era vê-las casadas com homens que levassem o nome Carr. Então, é isso que você faz quando eu não estou por perto, mocinha? Lady Carr entrava na sala de aula sem Catherine notar e sua voz soava furiosa. Fica dormindo pelos cantos? Vai ajudar a cozinheira, sua preguiçosa ingrata. A jovem levantou-se de um salto assustada. Sim, tia. Murmurou, mas não se mexeu, com medo de passar perto da mulher que estava fora de si. Então, o que está esperando? Nada, tia. E, erguendo um pouco a saia, ela saiu correndo, passando pela tia como um raio. Quando chegou à cozinha sem fôlego, deixou-se cair na primeira cadeira que encontrou e não percebeu o olhar que a cozinheira e a copeira trocaram. Catherine era muito querida pelos criados, com exceção das criadas de quarto de Lady Carr e de Bárbara. Seu modo bem educado de tratar a todos, o temperamento meigo, fazia forte contraste com a família. Fora das vistas dos donos da casa, todos tratavam a jovem como a lady que de fato era. A senhora Douglas, a cozinheira, com o rosto magro vermelho por causa do calor do fogão, ergueu os olhos da panela que mexia e fitou Catherine com bondade. Ela a mandou de novo para cá, não é? Eu vim ajudar vocês até as meninas voltarem. Ótimo! Será que pode fazer o favor de ir à venda para mim? Preciso de umas coisas para rechear um pato. Mesmo? Os olhos da moça iluminaram-se diante da possibilidade de sair um pouco,
e seu rosto se tornou lindo, todo animado. Não precisa ter pressa, disse a cozinheira rindo. Limpou as mãos no avental e tirou um papel amassado do bolso. É a lista do que preciso, e cuidado com a conta. Joey Thatcher é um sujeito muito esperto. Catherine guardou o papel, pegou um dos chales das empregadas do cabide atrás da porta e saiu pelos fundos. Assim que se viu na rua, respirou fundo, saboreando a liberdade momentânea. Foi andando devagar, observando as pessoas, as casas, o movimento. Ao entrar na venda, viu que todos estavam muito ocupados. O dono, senhor viúvo, seus filhos Nelly e Ned atendiam os fregueses. Foi para perto da mocinha. Não queria ser atendida pelo pai nem pelo filho. Na certa, ficaria aborrecida por causa deles, como sempre. Tinha um modo estranho de tratá-la que a deixava nervosa e embaraçada. Ela não podia perceber, mas aquela simples decisão rebelde deixou um bonito corado em suas faces e um brilho especial nos olhos esmeralda. Pela primeira vez em muito tempo, pensava apenas em si mesma. Seria atendida por Nelly, nem que precisasse esperar o dia inteiro. Bastante tempo depois, foi atendida pela mocinha. A venda estava quase vazia. A senhora Dobbs precisa disso aqui, por favor, disse, entregando a lista a Nelly. Ela vai fazer um jantar especial? Indagou a garota, rindo. Não, é que estamos precisando mesmo dessas coisas. Passou algum tempo agradável conversando com Nelly enquanto ela servia. Sorria descontraída quando pegou as compras para sair. Chegava à porta quando o dono da venda interpôs-se em seu caminho. Bom dia, Miss, disse Joey Thatcher, percorrendo-lhe o corpo esguio com os olhos. Catherine estremeceu sobre o vestido fino e o chale com uma sensação desagradável. Tinha nojo do olhar daquele homem e queria sair dali o mais depressa possível. Bom dia, murmurou. Com licença, eu preciso ir. E sem mais olhar para o homem, desviou-se dele e saiu. Voltou para casa, quase correndo, sem mais prestar atenção no que acontecia ao seu redor. O contentamento que sentia se dissolvera com o olhar atrevido e lascivo de Thatcher. Graças a Deus não precisava ir muito à venda, pensou. Ele lhe dava a sensação de ter passado por uma poça de lama. Joey Thatcher parou e olhou para a fachada da casa dos Carr com certo nervosismo. Durante a noite passada e aquele dia inteiro pensara no que devia dizer a Lady Carr, que estava lhe devendo muito dinheiro. Era fácil imaginar o que diria quando se encontrasse em sua casa, principalmente depois de saber que a filha da senhora já não era mais noiva de Lord Barrington. Era um direito seu, pensou, exigir o dinheiro que lhe deviam. Era um homem trabalhador. Com determinação, aproximou-se da porta e bateu, ouvindo o som cavo da aldrava dentro da mansão. Que não viessem tapear Joey Thatcher. Queria seu pagamento e ia consegui-lo de qualquer jeito. Seu olhar se tornou feroz quando Jenkins abriu a porta. Eu quero falar com Lady Carr, exigiu com ar beligerante. E não adianta dizer que ela não está, pois eu sei que ela nunca sai antes do meio-dia. O mordomo procurou impedir que o homem entrasse por ali. A entrada de serviços é pelos fundos, disse com severidade, começando a fechar a porta, mas Joe segurou-a e retrucou. Ah, não, nada disso. Eu vim buscar meu dinheiro e não saio daqui até me pagarem. Percebendo que não teria jeito de se livrar do vendeiro, Jenkins teve de ceder. Então, por favor, aguarde aqui. Eu vou avisar Milady que o senhor a procura. Fez o homem entrar para o hall. Subiu a escada, relutante, batendo na porta dos aposentos da senhora e, quando a criada de quarto atendeu, contou-lhe o que havia. A mulher mandou que ele resolvesse o caso e, como ele disse que era impossível, ela bateu à porta. Jenkins aguardou e, segundos depois, aparecia Lady Carr irritada. O que significa isso? Mande esse homem embora que ele vai cuidar da vida dele. Ainda nem tomei o meu café da manhã. Desculpe, milady, mas ele se recusa a ir embora, avisou o mordomo calmo. O peito da senhora arfou enquanto uma expressão alarmada espelhava-se em seus olhos. Aproximou-se do patamar e olhou o homenzarrão sentado lá embaixo. Sentiu que ia explodir de raiva. Amaldiçoando o falecido esposo, de quem Bárbara herdara o profundo egoísmo, tratou de pensar na situação. Precisava manter a calma. Leve-o para a saleta de trabalhos manuais, eu vou falar com ele lá. Ordenou e, sem esperar para ver se ele obedecia, voltou para os seus aposentos. Depois de introduzido na saleta, sentado numa poltrona macia, Joey Thatcher começou a pensar e admirou-se do próprio atrevimento. Bem, parece que iria dar certo. Se conseguisse receber o que lhe deviam, pelo menos fora o primeiro credor a chegar ali. No final do dia, a notícia do rompimento do noivado seria do conhecimento de todos e ninguém mais poderia chegar até a porta, quanto mais dentro da casa. Observou o luxo ao redor. Quadros de caçada com molduras pintadas a ouro,
peças delicadas e valiosas nas mesinhas baixas e em pedestais de madeira de lei trabalhadas. Afinal, por que aquelas coisas inúteis não eram vendidas para pagar as dívidas dos Carr? Gente rica era engraçada, pensou. Ele, que se orgulhava de não dever nada a ninguém, era olhado com desprezo por ser comerciante. Aquela gente que devia um dinheirão à metade da cidade, ou mais, era respeitada e vivia como rei. Enquanto o homem fazia essas observações profundas, a senhora entrou na sala. Ele levantou-se com um aceno de cabeça. Lady Carr? A dona da casa respondeu ao cumprimento com erguer as finas sobrancelhas e fez um gesto mandando-o sentar. Queria falar comigo? Sua voz era distante, fria, sem nenhum tremor sequer que indicasse preocupação. Queria, eu vim buscar meu dinheiro, esperei o mais que podia, agora vai ter que me pagar. E tirou de um bolso um maço de contas. É isso que a senhora me deve. Colocou as contas numa mesinha e a senhora mal olhou-as. Eu sei o quanto lhe devo e garanto que logo será pago. Talvez, pelo que eu soube, a senhora está sem dinheiro e com o rompimento do noivado da sua filha não sei como é que poderá me pagar. Retrucou o homem grosseiro. O rosto de Lady Carr ficou vermelho de indignação. Era demais uma senhora do nível dela ter de ouvir uma coisa daquela de um negociante. Dominou-se e falou entre os dentes. Então, o que sugere? Bem, surpreso, Thatcher tratou de pensar depressa. Podemos fazer uma troca. A senhora me dá alguma coisa no valor da dívida e pronto. A Lady riu irônica. Se fosse tão fácil, já teria feito isso. Não tenho nada que valha sequer a metade dessas contas, exclamou furiosa, batendo a mão nos papéis e espalhando-os. A expressão do comerciante tornou-se desconfiada. Pense bem, milady. A senhora tem uma boa casa, embora precise de consertos. Tem joias, objetos de valor, quadros, criados, cavalos, e diz que não tem nada de valor? Exatamente. Essas coisas acabaram-se há muito tempo. O que vê aqui são cópias, reproduções, com exceção da estrebaria e dos cavalos, claro. A maioria dos animais está velha e imprestável, explicou, sentindo uma satisfação perversa diante do ar de espanto do homem. Os dois ficaram se olhando em silêncio, quando uma leve batida soou na porta. A senhora mandou que entrasse. Catherine entrou e parou, sem perceber que a tia tinha visita. Permanecia de olhos baixos, como lhe fora ensinado. É para trazer as meninas aqui, tia? Indagou. Então teve uma desagradável sensação na espinha. Ergueu a cabeça e viu que a tia a observava com uma expressão esquisita. A Lady voltou a cabeça para o lado e só então a jovem percebeu que não estavam a sós. Ficou gelada ao dar com o olhar fixo de Joy Thatcher e não pôde dominar o tremor nas mãos. Claro que sim, respondeu a senhora brusca. Dando graças a Deus pela desculpa para sair, Catherine deixou a sala e na aflição bateu à porta. Já ia em direção da escada quando o instinto avisou-a de um perigo e a fez escutar atrás da porta. Ouviram uma conversa entre as criadas mais velhas. Diziam que Joy Thatcher não prestava. A cozinheira lhe dissera, inclusive, que se mantivesse longe daquele homem. O pouco que vira na saleta lhe dera certeza de que a tia estava zangada e, mais que isso, com medo. Percebera a troca de olhares entre ela e o vendeiro antes que saísse. Na certa, agora falavam nela. Então, não tem nada de valor? Ouviu Thatcher perguntar. Claro que tem, essa menina. Bem, a voz da tia soava repassada de cálculo e interesse. Suponhamos então que eu lhe dê a mão da minha sobrinha. O que ganharia com isso? Um medo doloroso comprimiu o peito de Catherine ao ouvir aquilo. Sua garganta apertou-se. Perdoarei a dívida e lhe darei um bom dinheiro depois do casamento. É pouco. A jovem nunca se sentira tão ferida e humilhada. Lady Carr e Thatcher discutiam a respeito dela como se negociassem a compra e venda de um animal. Eu acho que a senhora não está em posições de fazer exigências, Lady Carr. Vamos ser honestos? Eu preciso de dinheiro e de tempo. Se conseguir dinheiro, terei também o tempo, e o senhor pode me proporcionar isso. Em troca, terá uma esposa nobre e receberá uma generosa recompensa em dinheiro. Se não me engano, a senhora disse que não tem dinheiro. Mas eu vou ter, se meu plano der certo. Se me ouvir, verá que eu tenho razão. Então fale. Minha filha perdeu o conde, mas tem outro pretendente tão rico quanto ele. Eu proponho que o senhor perdoe minha dívida e trate de fazer os boatos sobre o rompimento do noivado não se espalharem. Assim eu terei tempo de realizar meu plano. Depois que Bárbara se casar, darei um dote substancial a Catherine e minha bênção a vocês dois que se casarão em seguida. Concordo, respondeu a voz animada do homem zarrão. Mas eu não vou esperar o casamento de sua filha. Eu quero... A moça sentia-se gelar a cada palavra que ouvia. A tia concordou.
Na semana seguinte daria uma festa, quer Bárbara ficasse noiva ou não, e Catherine casaria com ele imediatamente. Ouviu passos e escondeu-se numa cortina. Uma criada passou sem vê-la e ela compreendeu que era arriscado continuar ali ouvindo. O hall estava vazio. Então subiu a escada correndo para a segurança relativa das salas de aula. Aquele dia passou como que envolto num espesso nevoeiro frio. Catherine sentia-se entorpecida. Nada atingia sua consciência, nem mesmo as alfinetadas das meninas, as explosões da prima mais velha. Não via a hora de estar em seu quarto, precisava pensar no que fazer. À medida que os dias iam passando, como a tia nada disse sobre os planos que havia feito para ela, Catherine viu-se dividida entre a esperança e o desespero, rezando todas as noites para que a Lady tivesse mudado de ideia. No final da semana, a casa ficou de pernas para o ar. Lady Carr resolvera dar uma grande festa e Lord March seria um dos convidados. Havia eletricidade no ar e Bárbara estava de ótimo humor. Todos tomavam maior cuidado para não contrariá-la e destruir aquela paz temporária. Catherine encontrava-se na cozinha, ajudando nos preparativos. Livre do desgastante trabalho de cuidar das meninas, saboreava o calor e a amizade das empregadas. Aposto que aqui nunca houve uma festa assim tão grande, comentou animada. Não mesmo, e não entendo a razão dessa festa, concordou uma das empregadas mais jovens. E garanto que não haveria se o velho Thatcher não tivesse rasgado as contas de Milady e contribuído com os ingredientes. Ele está querendo alguma coisa. Chega, menina, interferiu a cozinheira. Lave sua louça e pare de matraquear. Não ligue para ela, Miss Catherine. A moça estremecera ao ouvir o nome do homem. Os olhos dele, frios, pretos e pequenos como contas, assombravam seus sonhos. Tentara se convencer de que se a tia quisesse casá-la com ele, já lhe teria dito alguma coisa, mas saber que Joy Thatcher pagara por aquela festa era uma prova das negociações que não podia ignorar. Perigo, horror, podia sentir o gosto amargo desses dois sentimentos na boca seca de medo. Precisava descobrir um jeito de se livrar daquela situação. Qualquer coisa seria melhor que se casar com aquele homem. Sua única esperança residia no noivado de Lord March com Bárbara. Na certa, o Lorde não concordaria em se aparentar, mesmo de longe, com um indivíduo daqueles. Teve vontade de sair correndo e ir se refugiar na sala de aulas, mas havia muito trabalho na cozinha. A conversa das outras a deixou indiferente até que uma delas mencionou o conde. — O que aconteceu? Conte! Pediu ansiosa a moça. Dizem que ele evita a luz do sol como se fosse uma criatura das trevas. Não vai a festas e não quer ver os amigos. Está sempre vestindo preto. A moça contava essas coisas com certo prazer e maldade. Lady Carr? O desprezo ficou evidente no tom de voz. Disse a criada de quarto dela que isso é falatório apenas. Mas o que ela pode saber? Ouvi dizer que ele joga muito e que bebe demais e não fica bêbado. Dizem que ele não é humano e que tem a marca de Satanás. A cozinheira que cuidava do fogo olhou para as moças com ar de repreensão. Marca de Satanás, que besteira! O conde ganhou aquela cicatriz na França, lutando na guerra. Explicou. Quanto à sorte no jogo? Lord March também nunca perde. Ninguém diz que ele tem pacto com o diabo. Agora parem de falar e trabalhem, antes que a Lady Carr nos ponha todas na rua. Olhou para Catherine dizendo, e a senhora, Miss? É melhor que vá para a sala de aulas, está quase na hora das meninas chegarem. A jovem saiu da cozinha com a cabeça girando. Embora tivessem passado 3 semanas, lembrava-se bem do rosto do conde de Barrington quando o vira pela última vez. Como gostaria de dizer a ele que qualquer mulher sentiria orgulho de merecer seu amor, e que não daria a menor importância para o braço imobilizado ou mesmo para a cicatriz no rosto. Para ela, essas marcas eram uma prova de coragem, de honra, não horrores que devessem ser escondidos pela escuridão. Descobriu então que o desejo de estar junto dele, de tocá-lo, era tão intenso e necessário para ela quanto respirar. Não se importava que Marcos não a conhecesse, que jamais viesse a conhecê-la. Ele era a personificação de tudo que ela desejava para marido, gentil, sensível, bom e corajoso. Naquele instante decidiu seu futuro. Se Bárbara não ficasse noiva de Lord March naquela noite, iria imediatamente embora dali. Jamais aceitaria casar-se com um homem como Joy Thatcher. E sem o casamento da prima, ia-se a última esperança, que era de Lord March recusar-se a pertencer a uma família onde estivesse também Joy Thatcher. Entrou na sala de aula e preparou-se para lidar com as meninas, mais agitadas que de costume pela atividade na casa. — Quando podemos sair? Perguntou Victoria pela 10ª vez em 15 minutos. — Só depois que os convidados chegarem, respondeu Catherine.
Vendo a rebeldia nos olhos da garota, acrescentou: se descermos antes, sua mãe vai nos ver e nos mandar para o quarto. A adolescente encarou-a por alguns segundos, como que avaliando a explicação. Então indagou com ar atrevido: e o que vamos fazer enquanto isso? Ler ou brincar de bonecas? Em vez disso, a mais nova, Melissa, ficou espiando por uma fresta da porta, descrevendo as pessoas e o que acontecia. Ansiosa, Catherine esperava que ela falasse em Lord Marsh, mas isso não acontecia e ela não ousava demonstrar interesse perguntando a respeito para a menina. Então, Victoria resolveu o problema sem querer. Como Lord Marsh está vestido, Melissa? Perguntou, empurrando a irmã para espiar também. Onde ele está? Não sei, eu não o vi entrar e ele não está no salão. Tem de estar, insistiu Victoria irritada. Pare com isso, meninas, ordenou Catherine. Estão falando muito alto e sua mãe pode ouvir. É mentira dela. Lord Marsh chegou sim. Mande essa mentirosa dizer a verdade, explodiu a menina mais velha. Eu não sou mentirosa, choramingou a menor. Bárbara entrou no salão de braço com o tio Vicente. Se o amante de Bárbara tivesse aqui, ela teria entrado com ele. Escandalizada com o que a menina dissera, Caterina repreendeu. Melissa, que palavreado é esse? Mas é verdade, prima. É você que não é bonita, por isso não entende dessas coisas. Ironizou Victoria. Chega, Victoria. Mais uma palavra e você fica aqui, sem assistir um pouco do baile. Agora já podemos ir? Anunciou a menina animada. A família toda já está no salão em fila para receber os convidados. Caterine aproximou-se da porta e viu que era verdade. Está bem, vamos. Mas fiquem perto de mim e não façam nada errado para não chamar a atenção. Enquanto as três se acomodavam no patamar, junto da balaustrada, de onde podiam ver o salão lá embaixo, Caterine observou a entrada. Bárbara encontrava-se ao lado da mãe na fila da recepção. Estava mais linda que nunca, com um vestido azul bem decotado. As safiras da família completavam o conjunto, realçando os olhos muito azuis e os cabelos loiros brilhantes. Mas as joias eram tão falsas quanto o sorriso de Bárbara. Havia uma raiva contida na expressão meio rígida da jovem, o que demonstrava que sentia-se frustrada pelo não comparecimento de Lord Marsh. De repente, ela pareceu petrificar-se, ficou parada, absolutamente imóvel, olhando para o vestíbulo. Seguindo o olhar da moça, a prima ficou pasma ao ver Robert Marsh entrar no salão, trazendo pelo braço a mulher mais linda que ela já vira. Os demais convidados afastavam-se diante do magnífico par, deixando a passagem até Lady Carr livre para eles. Percebia-se o interesse ansioso de todos. Catherine observou a atitude da tia e não pôde deixar de admirá-la. A senhora esperava pela aproximação do homem com quem esperava casar a filha, sem demonstrar o menor sinal de surpresa, decepção ou ira. E a atitude dela foi cordial e elegante com ele e com a morena linda que o acompanhava. Bárbara agiu do mesmo modo que a mãe. Embora não gostasse da prima, Catherine não pôde deixar de sentir pena. Lord Marsh escolhera um modo cruel de demonstrar a todos os presentes que não ia ficar noivo da jovem Carr. Aquilo era uma fria humilhação pública e teria sido terrível se a moça não conseguisse se dominar e reagisse. Quanto a ela, sua sorte fora selada. Não tinha escolha. Catherine fugiria naquela noite. Capítulo 4. Marcos desceu da carruagem diante de uns cassinos mais luxuosos de Londres. Até há pouco tempo, ele nem tomava conhecimento de que aquelas casas de jogo existiam. No tempo de estudante, gostava de jogar um pouco, mas só o fizera em clubes elegantes. Agora, encontrava no girar da roleta e no virar das cartas de baralho sua única atividade e divertimento. O bom daqueles lugares era que ninguém ligava para a aparência dele. O importante era que tivesse dinheiro para gastar. Muitos homens procuravam, como ele, esquecimento nos antros de vício da cidade. Neles tinha tudo um preço, e pelo menos um homem sabia o que estava comprando. A porta verde escura foi aberta pelo porteiro grandalhão, forte, que provavelmente era quem lidava com os clientes que causavam problemas. O conde tirou a capa preta. O paletó e a calça também pretos eram realçados pela brancura da camisa. A luz fraca das poucas velas no corredor servia para não realçar a cicatriz, mas tornava ainda mais profundas as faces encovadas e marcava as rugas provocadas pela expressão de cinismo que se instalara no rosto dele. Tendo estado ali na noite anterior, encaminhou-se imediatamente para a escada e foi para o andar superior. Entrou na primeira porta, um salão de jogo, e observou o ambiente. Pouco mais de uma dúzia de pessoas achava-se sentada ao redor de uma mesa.
Atentos ao jogo, ninguém percebeu a chegada dele. O silêncio era rompido apenas pelo ruído do baralho sendo manuseado e pelo murmúrio das apostas. Dirigiu-se para outro salão onde, ao contrário do anterior, reinava grande barulho. Havia mais ação ali. As cadeiras e poltronas eram estofadas em veludo verde, assim como as várias mesas de roleta. Encaminhou-se para uma das mesas, parando apenas para tomar uma taça de champanhe oferecida por um garçom que passou por ele. Quando a roleta começou a girar, fez uma aposta alta e sentou-se numa cadeira, sem reparar nas pessoas que o rodeavam. Fez uma aposta alta e sentou-se numa cadeira, sem reparar nas pessoas que o rodeavam. Quando a bolinha parou, viu que ganhara. Pelo menos Lady Sorte, ao contrário de Lady Bárbara, lhe era favorável, pensou cinicamente. Deixou as fichas no mesmo número e, a um olhar interrogativo do croupier, fez-lhe um sinal que podia fazer a roleta girar. Enquanto a bolinha, saltando loucamente, procurava se localizar no giro alucinado da roleta, Marcos bebia indiferente. Ganhou várias vezes. Pouco depois havia uma multidão ao seu redor. Os jogadores dos outros salões ouviram falar na sua sorte e corriam para lá querendo ver. Todos se demonstravam muito excitados, enquanto ele mantinha o ar ausente. Somente o brilho dos olhos demonstrava que estava vivo. Começava a amanhecer quando ele saiu do cassino. Tinha os bolsos cheios de libras. Ao olhar para sua carruagem, teve a primeira reação de um ser vivo. Com todo o champanhe e vinho que tomara, se ficasse fechado dentro de uma carruagem saculejante, certamente passaria mal. Eu vou andar um pouco, disse ao cocheiro. O homem concordou em silêncio e acompanhou o patrão a certa distância, dirigindo a carruagem devagar. Com o cérebro amortecido pelo álcool, o conde saiu andando sem destino, dirigindo-se para o bairro mais elegante da cidade. Tinha ainda algum discernimento para saber o que esperava. Teria uma dor de cabeça infernal e o estômago castigaria pelo excesso da bebida. No entanto, aquilo não incomodava muito. A única coisa que pretendia fazer ao chegar em casa era dormir o dia inteiro. À noite sairia de novo, protegido pelas sombras. Uma das vantagens da vida reclusa que vinha tendo era não ter compromissos, pensou com amargura. A escuridão e as sombras eram suas únicas amigas. Tinha a sensação estranha de flutuar enquanto ia em direção de sua casa apenas por instinto. O amanhecer era como o corar de uma donzela diante dos pecados permitidos pela noite. Enrolou-se mais na capa, procurando ocultar a face esquerda num gesto que se tornara verdadeiro reflexo, condicionado diante de qualquer luz. Naquele momento subia a ladeira que ficava nos fundos das casas que davam para Brook Street. O fato de não reconhecer que estava perto da residência de Bárbara demonstrava o quanto ele estava bêbado. Caminhava devagar e, de repente, um leve ruído acima de sua cabeça chamou-lhe a atenção. Uma trouxa de pano branco caiu de uma janela estreita e parou pouco acima da cabeça dele. Devia continuar andando, pensou, mas ficou parado, curioso em saber o que era aquilo. Olhava fascinado a figura esguia, pelo jeito um menino, saindo de costas pela janela e começando a descer por uma corda amarrada em alguma coisa dentro da casa. A corda era mais curta que o necessário, sua ponta ficando bem acima do chão. Ao chegar ali, o garoto ficou balançando-se loucamente, tentando tocar o solo com os pés, sem conseguir. Parecendo chegar ao fim das forças, ele largou a corda e caiu, com um grito de susto, nos braços do conde, que instintivamente adiantou-se para ampará-lo. O impacto fez Marcos vacilar, mas conseguiu manter-se de pé. Os dois levavam alguns segundos para recuperar o fôlego. Colocada no chão pelo seu providencial salvador, Catherine reconheceu-o, apesar do abatimento que o fazia parecer mais velho. Agradecendo a Deus por ele jamais a ter visto e nem saber quem era ela, rezou para que ajudasse. — O que está fazendo, menino? — perguntou Marcos. — Roubando? Surpreendida pela confusão que ele fazia, a moça gaguejou. — Ah, não! E o engano dele deu-lhe uma ideia maluca, uma oportunidade de ir para longe daquela casa. Eu trabalho aqui, eu vim do interior. Eu quero voltar para minha casa, mas a minha patroa não deixa. Diz que vai custar mais do que eu valho. Marcos observou o garoto com atenção. Sentia que a situação era no mínimo irregular. Aquela história parecia mentira, mas olhando as calças remendadas, a camisa de tecido grosseiro, coberta por uma capa que era pouco mais que um trapo, via-se inclinado a acreditar no rapazinho. Além disso, pensou, ao olhar a casa e reconhecer que era a do seu antigo amor, seria bem feito para eles perderem um criado. O menino bem podia estar dizendo a verdade, pelo que ele sabia da situação financeira de Lady Carr. Fitou de novo o rostinho pálido sobre o capuz e resolveu que ia ajudar o garoto.
Os olhos enormes, escurecidos pela sombra, estavam fixos nele, mexendo com seu coração que pensara estar morto. Não gostou daquela sensação. Fazendo cara feia, pegou o menino por um braço e levou-o para a carruagem, imaginando se não se arrependeria daquela vingança idiota. Vamos, resmungou, se ficarmos aqui você vai ser apanhado. Se tivesse forças, Catherine pularia de contentamento. Ele ia ajudá-la. Saltou para dentro da carruagem e se encolheu no canto, tentando se proteger do frio. Enquanto se dirigiam para a casa do conde, que não ficava muito longe, ele pensava no gesto impulsivo que acabara de fazer. Bobagem! Olhou o garoto, sentiu-se perturbado pelo cansaço que curvava os ombros frágeis e punha olheiras escuras ao redor dos olhos luminosos. Lady Cara era um verdadeiro dragão como mãe e muito mercenária, mas não sabia que maltratava os criados. A carruagem parou diante da mansão na St. James Square. Marcos saiu da carruagem e entrou na casa, sem se dar ao trabalho de ver se o menino o acompanhava. Passou pelo hall e entrou na biblioteca, onde a lareira se encontrava acesa. Voltou-se para o garoto, que o seguia de perto, e ordenou: Sente-se. Acendeu uma vela em cima da escrivaninha e acomodou-se numa cadeira longe do círculo de luz. A jovem obedeceu. Os acontecimentos a tinham deixado exausta. Não lembrava de ter estado tão cansada antes. Quem é você? Perguntou Marcos. Catherine ergueu os olhos e fitou-o, tentando adivinhar a disposição dele. Pela voz não dera para perceber nada. Devia confessar sua verdadeira identidade ou continuar a farsa? Pensou em mentir, mas depois achou que não devia fazer aquilo com o conde. Catherine Carr. Durante alguns minutos não se ouviu nenhum som na sala, a não ser o crepitar do fogo. Ela teve a impressão de que o homem não ouvira. Depois, ele se mexeu e a moça sentiu medo. Parecia que ele saía da sombra para saltar sobre ela como um furioso anjo vingador. Fez um movimento brusco para recuar, fazendo o capuz cair. Os luminosos cabelos ruivos cascatearam soltos, parecendo uma nuvem de cobre. Marcos olhou-os fascinado, enquanto suas mãos os tocavam ao segurá-la pelos ombros, a fim de fazê-la ficar de pé. Não minta para mim, mocinha, trovejou ele, zangado. Eu quero saber o que estava fazendo e quem é. Se meu rosto a assusta, feche os olhos, mas responda. Catherine fitou-o nos olhos, apavorada com a voz dura e o jeito rude com que ele a segurava. Em seus olhos, o conde era sempre gentil e carinhoso. Teria sido tola imaginá-lo assim? Será que a solidão e a tristeza a tinham feito criar uma pessoa que não existia? Eu sou Catherine Carr, disse por fim num fio de voz. Lady Carr é minha tia, Bárbara é minha prima. Mentira! Sabendo que o senhor pensa delas, por que eu mentiria? Indagou a moça com simplicidade. Eu fugi, sem saber para onde, porque eu não tenho nada, e nem ninguém. Os olhos verdes, enormes, tornaram-se suplicantes. O senhor podia me ajudar. Você não pode ficar aqui, declarou ele, diante da absoluta afirmação. Impossível. E por que eu ajudaria? Passou a mão direita pelos cabelos negros, revoltos, que lhe caíam sobre a testa. Procurava abafar a voz que lhe sussurrava para ajudar a moça, toda vez que olhava para ela. Não volto para lá, disse Catherine decidida, pois nada tinha a perder. Eu não tenho para onde ir, mas para lá eu não volto, nunca mais. Queria ser forte, mas o medo e o desespero diante da possibilidade de voltar para a casa da tia transformou-se em terror. Se o senhor me obrigar, eu me mato. Calma, não grite, menina. Quer acordar a casa toda? Lord Barrington ficou chocado com aquela ameaça. Olhou a moça mais atentamente, vendo coisas que não notara. Ela estava quase fora de si de medo. Durante a batalha, vira aquela expressão selvagem acuada nos olhos de muitos homens. Devia estar à beira de um colapso. Ele respirou fundo e pensou. Fosse ela quem fosse, não iria prejudicá-la. Propôs então. E se você me contasse tudo, me dissesse por que fugiu? Depois resolvemos o que fazer. A jovem fitou-o desconfiada. Ele não tinha motivos para dar-lhe refúgio, para ajudá-la ou se importar com o que podia lhe acontecer. No entanto, parecia oferecer as 3 coisas, pelo menos por enquanto. Quantos anos você tem? Quis saber o conde. 19, vou fazer 20 em dezembro. Assustado, ele deixou-se cair em sua cadeira. Pensara que se tratava de uma menina, não de uma adulta. Amaldiçoou o impulso que o fizera levá-la para casa. Você não é uma criança. Eu sei, foi por isso que eu fugi. Ele piscou, não entendia. Era nisso que dava a beber demais, ficava idiota. Olhe, eu quero que me explique tudo. Estou fora de forma. Catherine acomodou-se na cadeira. O calor da lareira, a voz calma dele tinham dissipado seu nervosismo. Perguntou, o senhor está doente? Os ferimentos ainda doem muito?
Não é isso, eu estou bêbado, confessou ele. Eu vou ficar com uma enorme dor de cabeça, além da que você vai me causar se ficar aqui. Ele sabia que não devia falar daquele jeito, mas não se arrependeu. Se a moça se ofendesse, talvez fosse embora, sem obrigá-la a decidir o que fazer com ela. Papai me ensinou um remédio que, começou ela, hesitante. Por favor, não me venha com isso. Gemeu Marcos, sentindo-se cada vez pior. Conte sua história, que eu vou prestar atenção. Ela ia protestar, mas desistiu. Ele não parecia bem mesmo. Começou a falar. Meus pais morreram num acidente de carruagem quando eu tinha 16 anos. Meu pai era professor e não possuíamos bens ou dinheiro. Só tinha um lugar para ir, a casa da minha tia. Desde o começo, ela deixou claro que eu precisava ajudar na casa. Eu não me importei. Desde pequena eu sonhava ter irmãs e achei que as minhas primas... Calou-se, revivendo as lembranças dos 3 anos que vivera com a tia. A primeira noite, quando tinha sido mandada para aquele quartinho no sótão, isolado de todos, até dos criados. Parecia que a queriam esconder. Sentira-se tão perdida, só e assustada. Marcos compreendia a necessidade dela de falar daquelas coisas. Manteve-se calado, percebendo que a moça sentia pelas expressões que se sucediam em seu rostinho. Ela era tão pequena, frágil, com aqueles olhos enormes e a cabeleira selvagem, viva. Quando a jovem recomeçou a falar, mal a ouvia, pensando no acaso que o juntara, até que o que ela dizia chamou-lhe a atenção. E então ouvi minha tia combinando meu casamento com Joy Thatcher. Ela precisava de dinheiro. Se eu gostasse um pouquinho dele, eu me casaria, mas ele é um homem que grita muito, é grosseiro e me olha... Estremeceu, incapaz de continuar e, escondendo o rostinho nas mãos, rompeu num choro sentido. Surpreso, Marcos tardou a reagir. As lágrimas daquela moça lhe causavam uma aflição que ele não esperava. Tinha a impressão de que ela iria adoecer se continuasse a chorar daquele jeito tão doloroso. Olhando ao redor, ele viu uma garrafa de brandy. Ergueu-se, pegou-a, serviu um pouco num copo e se aproximou. Ajoelhou-se ao lado dela, chamando-a pelo nome. Ela não respondeu. Então o conde tomou a bebida e colocou o copo no chão. Precisava das 2 mãos para segurar as da moça. E segurou-as, murmurando palavras de consolo, sem nenhum sentido, mas que a acalmavam. O conde serviu mais um copo de brandy, voltou para junto dela e disse: "Beba isso, vamos." Catherine não conseguia olhar para ele. Estava desolada por ter perdido o controle. Jamais gostara de mulheres choronas. Fitou o copo que ele lhe oferecia e perguntou: "O que é isso?" "Bem, é melhor não saber", respondeu ele sorrindo. "Confie em mim." Levou o copo aos lábios dela. "Vai queimar um pouco, mas lhe fará bem." A jovem tomou um gole, ofegou e tossiu. Ele a fez tomar o resto. Como queimava! Pouco depois, começou a sentir um leve calor invadir-lhe o corpo, uma sensação boa de calma. Pela primeira vez desde o pesadelo que lhe roubara os pais, sentia algo parecido com paz. Nem pensou em lutar contra o sono que começou a envolvê-la com um cobertor macio e aconchegante. Continuou segurando as mãos dela, vendo a cor voltar ao rostinho que ficara muito pálido. Sentia-se feliz por ter confortado aquela desconhecida. Estranhou aquilo e pensou na situação em que se encontrava. A moça era inocente e não percebia as consequências de estar na casa dele sozinha. Mas ele sabia. Se alguém viesse a saber, ela seria impiedosamente jogada às feras, condenada pela sociedade. E o que ele tinha com isso? Nada, pensou. No entanto, se preocupava. Ela era tão frágil e tão só. Precisava ajudá-la, mas era uma Carr. Uma raiva ardente queimou-lhe o peito ao lembrar a humilhação que sofrera. Sem querer, apertou-lhe as mãos com força. Reparando no que fazia, largou-as num gesto brusco. Catherine abriu os olhos. Não havia bondade alguma na expressão dele, apenas sofrimento e ódio. Querendo fazer algo por ele, levantou-se. Sabia que o conde estava se lembrando, que a presença dela trouxera o passado de volta. Cambaleando um pouco, ela começou a andar e murmurou: "Eu vou embora." O olhar vago de Lord Barrington seguiu-a até a porta. Ela segurou a maçaneta antes que ele percebesse o que acontecia. Voltou a raciocinar. A moça não tinha para onde ir, ninguém para protegê-la. Expulsá-la seria o mesmo que assassiná-la. Afinal, ele não se reduziria a isso. "Espere." A jovem parou, os olhos brilhantes de lágrimas. "Pode ficar aqui, comigo," disse o conde. Subitamente sentiu o cérebro límpido, claro. Só havia um jeito: casamento. Ele precisava de uma mulher. Se ficasse com ela, não precisaria entrar na roda viva da sociedade para se casar. Vingança. Pensou nisso também. Elevar a priminha pobre ao título que Bárbara queria era um bom castigo, um bom troco para o que sofrera nas mãos daquela moça. Você disse que poderia se casar se pelo menos gostasse um pouco de um homem. Falou sério?" Catherine mal acreditava no que ouvia. "Falei, sim."
E importaria se não conhecesse esse homem? Eu não estou entendendo. Ela voltava para junto dele e não desviava aqueles olhos escuros tristes. Sentiu uma esperança nascer, mas não queria se iludir. Estou lhe oferecendo meu nome e minha proteção, explicou o homem com voz rouca. Surpresa demais para controlar as emoções, Catherine ficou boquiaberta. Não está brincando comigo? Conseguiu perguntar por fim. Não, apesar disso, ele apontou a cicatriz no rosto. Eu sou um homem e eu quero ter a minha família, uma esposa para fazer as honras da minha casa e ficar ao meu lado. Mas não me conhece, não tenho nada a oferecer ao senhor. Desculpas, exclamou ele amargurado. Embora aquela moça precisasse desesperadamente de tudo que ele lhe oferecia, não estava disposta a se unir a um aleijado. Sentiu-se agradecido por ela ter tido a bondade de envolver a recusa em termos menos duros que a prima. De repente, Catherine percebeu que ele sentia e quase teve ódio dele, do mundo, por chegar a pensar aquilo dela. Não, não é isso. Ergueu a mão e tocou a cicatriz com suavidade. Ele afastou o rosto bruscamente. Deixe, não precisa fazer isso. Acho que a sua necessidade não é tão grande quanto eu pensei. Então, eu quero casar com o senhor, sim. Interrompeu a jovem antes que ele tivesse tempo de retirar o pedido. Juntando as mãos com força, como se rezasse, esperou a reação de Marcos. O conde controlou-se e não demonstrou seu alívio nem no olhar nem na voz. Está bem. Está amanhecendo. Você fica aqui. Ao anoitecer, iremos para minha propriedade no campo. Vamos nos casar lá. Catherine não sentiu-se atingida pelos modos distantes dele. Via uma luz no futuro. O que sonhara tantas vezes estava acontecendo. Não se iludia. O conde tinha os motivos dele para ajudá-la. Percebia a revolta nos olhos dele, a determinação de modificar o próprio destino. Mas ela faria aquele estranho casamento dar certo. Se dependesse dela, aquele homem jamais se arrependeria por torná-la sua esposa. Lord Barrington tomou-a pelo braço e levou-a para cima. Você vai ficar no meu quarto. Meu criado pessoal é discreto, mas não posso responder pelos outros. Quando entraram no quarto, ela surpreendeu-se com um ambiente refinado e rico. O aposento era dominado por uma imensa cama de colunas, com dossel e pesadas cortinas de veludo azul real. Você vai dormir aqui. E ele indicou o suntuoso leito. Não posso, é sua cama. Onde o senhor vai dormir? Não se preocupe, eu nem penso em obrigá-la a me aceitar antes do nosso casamento. Por enquanto, se puder, pense em mim como um irmão, disse com amargura completando. E não me chame de senhor. Somos noivos, esqueceu? Eu vou dormir no quarto de vestir. Ela olhou para a direção apontada e só então notou a porta que dava para um aposento contíguo. Teve vontade de dizer como ele a entendia mal, porém não teve oportunidade. Eu vou pegar alguma coisa para você vestir e depois ficará em paz. Não será perturbada. O quarto de vestir tem outra porta dando para fora. Ele voltou-se e desapareceu no outro aposento. Uma vez só, Marcos aproximou-se de uma janela e encostou a testa ardente no vidro frio. Sentia um turbilhão de emoções. Tinha agido como um tolo, porém não podia voltar atrás. Fizera-se noivo de uma moça sem tutor. Teria uma esposa, sim, mas que espécie de esposa e a que preço para os dois? De qualquer modo, a sorte fora lançada. Não podia continuar como estava e ela, de um jeito ou de outro, precisava dele. Pegou uma camisa e voltou para o quarto, tentando não pensar no futuro. Acho que isso serve. Entregou-lhe a camisa sem olhar para ela. Durma bem. E saiu sem olhar para trás, fechando a porta. Catherine permaneceu de pé imóvel, com a camisa de seda macia apertada ao peito. Era estranho como o pior momento de sua vida a levar àquela situação. Não tinha ideia do que o futuro lhe reservava. No dia seguinte, Marcos bem poderia estar arrependido da proposta feita. Mas, por enquanto, havia alguém que a queria, embora ela não entendesse direito por quê. Naquela noite, dormiria em uma cama limpa, macia, livre do medo e do frio. Por enquanto, estava salva. Capítulo 5. Marcos deixou-se cair na cadeira, ao lado da caminha estreita. Sentia-se exausto. O ruído da maçaneta da porta que dava para fora o fez erguer a cabeça preocupado. Acalmou-se, era Bates. É muito tarde? Indagou, olhando para a janela. Dispensara Bates de seus passeios noturnos, coisa que muito contrariava o criado. Este parou, surpreso, ao ver o amo no quarto de vestir. É, milord, podia ter me chamado, não precisava ficar me esperando aqui. E começou a ajudá-lo a tirar o casaco com cuidado. O lord concentrou-se no que fazia, amaldiçoando sua dependência dos outros. Engraçado,
não sentira dor alguma no ombro quando aparara a queda de Catherine. Suspirou, livre do casaco, e observou Bates com um olhar avaliador. Ele lhe era dedicado, tanto que se recusara a ficar em Londres quando o conde fora para a guerra. Podia confiar sua vida a ele, se precisasse. O criado era um homem muito discreto. Sabia que ele iria reprovar o fato de ter levado uma moça para casa. Era um homem exigente quanto ao certo e errado. Eu vou dormir aqui hoje, Bates. Há uma jovem no meu quarto. Ofereci minha cama a ela. Não quero que mais ninguém saiba que ela está aqui. Confio em você para conseguir isso. Não está falando sério, milord, disse Bates, que ouvira admirado. Estou sim, respondeu ele com um sorriso triste. Vestiu a camisa de dormir e sentou-se na cama. Sacudiu a cabeça, tentando livrar as ideias do nevoeiro provocado pelo excesso de bebida. Acho que o brandy que tomei foi um erro, murmurou e apontou para uma cadeira. Sente-se, homem, senão vai me dar cãibra no pescoço para olhá-lo. E já chega a dor de cabeça que vem por aí. Desculpe, senhor, mas eu não estou entendendo, disse Bates, sentando-se. Claro que não, ainda não expliquei. A moça que está no meu quarto vai ser minha esposa. Esposa? O criado sentia-se perplexo e indagou, esquecendo-se das boas maneiras. Quem é ela? É Catherine Carr, respondeu o conde, fingindo não notar o atrevimento. Fez uma careta diante do ar de espanto do homem. Ela é a prima pobre de Bárbara. Para resumir, ela fugiu de casa. Lady Carr ia obrigá-la a se casar com um homem chamado Joy Thatcher. E conforme a descrição dela, péssimo partido para uma moça bem educada. Ela foi negociada. E por que essa moça veio para cá? Ela não veio, quer dizer, ela não planejou vir para cá. Um sorriso pálido passou pelos lábios do conde. Ela caiu nos meus braços ao descer por uma corda que pendia de uma janela. Não fique escandalizado, Bates. Será que esperava que ela viesse bater à minha porta de mala na mão? Não, senhor. Bem, o problema é que a jovem não tem roupas. Eu quero que providencie alguma coisa para ela vestir. Vamos para minha casa de campo. Eu? Eu não entendo nada de roupas de mulheres. Você, sim. É claro que vai saber se arranjar. Marcos deitou-se e se recostou nos travesseiros, sem imaginar o que ia pela cabeça de seu criado. Você comprava minhas roupas quando eu era menino, lembra? Arranje uma camisa, calças, capa e um chapéu para ela. Ah, sim, prepare uma bandeja com jantar para 5 horas. E que venha com bastante comida, pois a moça está magrinha. Eu cuido do resto. Será que eu esqueci alguma coisa? O número, o tamanho das roupas. Bates estava vermelho. Será que o amo enlouquecera? Ela é mais ou menos do tamanho de Tine. Faço a mala do senhor? O criado ergueu-se. Claro, não posso me casar sem estar bem vestido. Respondeu sonolento e virou-se de lado. Feche a porta quando sair, por favor. O dedicado homem parou com a mão na maçaneta, olhando para a porta que dava para o quarto do amo. Não podia deixá-lo envolver-se com outra Carr. Se pudesse, faria alguma coisa. Silencioso, deslizou até a porta de comunicação. Jamais, durante aqueles anos todos, espionara a sua família, como denominava os Barrington na intimidade, mas ia fazê-lo agora. Abriu a porta e olhou para a cama do conde. Uma fresta de luz entrando por um vão das cortinas da janela mostrou-lhe as feições delicadas de Catherine. Não tinha nada a ver com a outra, pensou ele aliviado. Muito magrinha, sem grande beleza. Tomara que fosse diferente também na personalidade. Uma bruxa já era o suficiente na vida do conde. Era meio-dia quando Marcos acordou. Abriu os olhos com cuidado em respeito à dor de cabeça. O que estava fazendo no quarto de vestir? Com certeza Bates perdera o juízo deixando-o dormir ali. Devia ter bebido demais. Tentou lembrar o que acontecera. Tinha certeza de que era algo importante. Confuso, enrolou-se de novo nos lençóis. Boa tarde, milord, disse Bates baixinho, entrando com uma bandeja de café. Que horas são? Quase 1. A senhora ainda não acordou, contou o criado, servindo o café. Que senhora? Indagou o conde, tomando um gole de café e sem dar muita importância às palavras do outro. Miss Catherine, milord, será que esqueceu? Eu já arranjei as roupas que o senhor pediu. Catherine? Roupas? O lorde fitou o valete ao mesmo tempo que imagens confusas lhe passavam pela cabeça. Um rosto delicado, olhos de gato, um menino que não era menino. Meu Deus, é verdade, pensei que fosse um sonho, um pesadelo. Fechou os olhos com um gemido. Nunca mais beberia daquele jeito. Tem certeza que ela ainda está aqui? Bem, agora à tarde eu não fui ver, disse Bates, corando. O conde levantou-se. Talvez a moça tivesse ido embora. Era o que esperava. Abriu a porta de comunicação.
O quarto estava na penumbra e ele pôde perceber as formas delicadas sobre as cobertas, menores ainda no leito enorme. Impelido por curiosidade, quis ver o rosto de sua noiva, agora que estava sóbrio. Caminhou lentamente para a cama. O respirar suave da moça era quase inaudível quando ele se aproximou. Olhou a mulher que pedira em casamento. Era quase tão branca quanto os lençóis, e os magníficos cabelos vermelhos espalhavam-se sobre o travesseiro. Os cílios eram longos e negros. Devia estar mesmo muito bêbado para oferecer casamento àquela mulher. Lembrou-se que o motivo principal era a vingança contra a Bárbara e a mãe. Mas isso não era explicação suficiente para o que fizera. Coisa de um bêbado completo mesmo. Ia levá-la para o campo, conforme dissera, mas não se casariam. Ela não seria feliz com ele. A casa era muito grande, tinha muitos criados, era difícil de dirigir. O melhor seria arranjar uma colocação para a moça. 2 crianças para cuidar, numa casa de boa família, no campo. Seu administrador devia conhecer alguém nessas condições. Podia também pedir a um de seus primos para ajudá-lo a arranjar emprego para ela. Achou a solução boa. Ia dar-lhe algum dinheiro e ela precisava de roupas. Sem fazer barulho, voltou ao quarto de vestir. Preocupado com Catherine, esquecera-se do plano de vingança que fizera na noite anterior. Eu vou sair um pouco, Bates. Fique aqui e não deixe que mais ninguém na casa saiba da presença dessa moça. Com a ajuda do criado, vestiu-se rapidamente e saiu. Sua primeira parada seria numa costureira. Gostaria de saber onde uma governanta compraria roupas. Dirigindo o coche pelas ruas movimentadas do centro, pensava no jeito de se livrar da enrascada em que se metera e de arranjar uma situação razoável para Catherine. Pela primeira vez, não prestava atenção nos olhares que se fixavam em seu rosto marcado. Embora não levasse mais uma vida social, saía de vez em quando durante o dia, mas sempre evitara as horas e ruas de maior movimento. Tome conta, disse, parando o coche e entregando as rédeas ao cocheiro. Desceu e entrou na loja de Madame Celeste, uma das modistas mais elegantes e exclusivas de Londres. Foi discretamente levado para uma sala particular pela recepcionista. Quando Madame soube que ele estava lá, seus olhos se iluminaram. O conde, que não aparecia por ali há muito tempo, sempre fora um cliente importante. Comprava o que havia de melhor e pagava no ato da compra, coisa pouco comum entre os grandes nomes da alta sociedade. Lord Barrington, quanta honra! Exclamou a modista com seu melhor sotaque francês. Ele estava de costas e voltou-se a ouvi-la. Então, a senhora não pôde conter uma exclamação e esqueceu-se por completo de continuar bancando a francesa ao falar. Meu Deus! Os franceses fizeram isso ao senhor? Disse sem o menor traço de sotaque. Espero que tenha matado quem o feriu assim, senão eu mesma mato. O rosto do conde se contraíra quando ela começara a falar, mas depois ele explodiu na gargalhada. Era divertido vê-la esquecida de sua falsa origem e disposta a matar alguém. Depois dos cumprimentos, ele disse o que precisava. Eu tenho exatamente o que o milord precisa, afirmou a senhora, novamente esquecida do acento francês. Vá buscar aquele vestido azul de sarja depressa, por favor, falou para uma empregada. Não tenho esse tipo de coisa aqui, mas foi pedido por uma cliente que adora jardinagem. Ela não gostou da cor, explicou, pegando o vestido e dando para Marcos examinar. Não era um modelo exclusivo, claro, mas ia servir para o que ele queria. O tamanho parecia certo. Está bem. Quero também roupas de baixo, um chapéu simples e uma capa escura. Podia comprar as demais coisas que Catherine precisava quando estivesse em Barrington Court. No momento, o importante era tirar a jovem de Londres antes que fosse descoberta. Percebeu ardente curiosidade nos olhos de Celeste. A explicação que lhe deu pareceu fraca até mesmo para ele próprio. Certamente, a modista lembrara-se que era francesa. Tudo estará pronto em 1 minuto. Fez um sinal para a empregada andar logo. Quer que mande a conta? Não é preciso, eu vou pagar agora. Como queira, monsieur. Oh, Marcos, o que está fazendo aqui? Ele estremeceu ao reconhecer a voz de Bárbara. Virou-se lentamente e a encarou. Sua respiração falhou. Estava mais linda que nunca. Os cabelos loiros encontravam-se cobertos por extravagante combinação de tules e plumas que lhe emolduravam perfeitamente o rosto. Já não havia nos olhos azuis a repulsa que vira no último encontro. Ao contrário, eles expressavam a antiga promessa e algo mais. Um pedido de desculpa, talvez? Aflito, o conde percebeu que gostaria que fosse dito. Depois, furioso por ver que seu coração ainda palpitava por ela, tratou de lembrar o que aqueles lábios suaves lhe haviam dito, com chocante crueldade. Fora enganado uma vez e bastava. Lady Bárbara,
cumprimentou-a com um rígido aceno de cabeça, procurando não olhar para ela de frente, como ordenava a boa educação. Inconscientemente, manteve o lado do rosto marcado visível para ela. O único sinal de Bárbara demonstrando que notara o cumprimento foi um estreitar de olhos. Aproximou-se dele e murmurou: "Eu senti saudades, milord." Mesmo? Ele teve a impressão de que o perfume acre e doce que emanava dela grudava-se desagradavelmente à sua pele. Ela ficou séria ao ouvir aquela resposta, depois disse: "Minha casa está a maior confusão hoje. Eu não suportei, tive que sair." Marcos ficou alerta, lembrou-se da fuga de Catherine. "Algum problema?" Satisfeita por ter despertado o interesse dele, a moça explicou: "A minha prima, uma órfã pobre, minha mãe a acolheu, deu-lhe um lar e ela fugiu, deixando-a louca de preocupação." "E você, também se preocupa?" Observava a jovem impressionado. Ela era incapaz de qualquer sentimento de ternura, não tinha calor humano. Agora percebia o brilho frio e duro nos olhos cor de safira. A extraordinária beleza dela já não disfarçava para ele. Amaldiçoando o olhar curioso de Madame Celeste, que não os deixava, viu Bárbara dar mais um passo em sua direção. "Eu tive que sair para me livrar daquela confusão, não podia fazer nada e estava ficando com dor de cabeça", sussurrou ela com sua voz mais doce. Olhou por entre um modesto cerrar de pálpebras. "Eu vim buscar o vestido de baile que encomendei para a semana que vem, meu azul favorito, de novo." Ele sentiu que aquela voz doce ameaçava dominá-lo. Não se iludia mais. Sabia quem ela era. No entanto, era difícil escapar do seu feitiço. Aquela mulher escarnecera seus mais lindos sonhos e ali estava ele, quase subjugado. Não a considerara uma deusa? Parecia que era. Seu perfume o envolvia como uma teia de seda. Então, num esforço tremendo, lembrou-se de Lord Macho, do que lhe tinham dito sobre o relacionamento dos dois, da determinação dela de se casar com ele, já que perdera a fortuna dos Barrington. Sentiu que o seu coração gelava e endurecia, enquanto se recriminava por ter sido tão ingênuo. Ele, um homem forte, fora seduzido por olhos profundos, lábios macios e uma fragrância misturada por mãos humanas. E Bárbara o usaria de novo se permitisse. O orgulho dela preferia casamento, mesmo com um aleijado como ele, a ser banida da sociedade por causa dos 2 casamentos fracassados e das dívidas familiares. Virou as costas para a moça e disse a Madame Celeste: "Com licença, eu preciso ir, eu tenho um compromisso." Precisava sair depressa dali, antes de sucumbir às promessas do paraíso que Bárbara transmitia tão bem. Será que era tão tolo e fraco a ponto de acreditar nela outra vez? De repente, o rostinho pálido de Catherine, vivo, quase real, surgiu diante dos olhos dele. Ela também sofrera com a crueldade da prima. "Ah, aí vem vindo suas coisas!" exclamou Madame Celeste, aliviada por quebrar a tensão. Bárbara apoiou a mão no braço dele, olhando-o languidamente. "Marcos, você não vai falar comigo? As coisas horríveis que eu disse no choque de vê-lo ferido não podem ser perdoadas?" Virou-se para dar as costas à modista, que ouvia atenta. "Eu sei que eu não mereço outra oportunidade, mas eu peço que me desculpe." "Impossível, Lady Bárbara," respondeu ele seco, encarando-a com firmeza e virando-se de modo que a luz do dia, que entrava pela janela, iluminasse a cicatriz de modo devastador. "Eu estou atrasado, eu preciso ir." Dessa vez, a repulsa que se estampou no rosto de Bárbara, incapaz de escondê-la, não magoou. Ele pegou o pacote e saiu da loja. Seu coche o esperava em frente à loja. Entregou o pacote ao cocheiro, subiu e pegou as rédeas e fez o cavalo sair a trote ligeiro.